Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 976, Um Sorriso. O sorriso de Leonel não desapareceu em meio ao silêncio da dupla pai-filho. Na verdade, só cresceu. Ficou claro que esse silêncio significava algo muito diferente do que teria no início de tudo isso. Eu vejo. O grande primeiro-ministro Dove falou de repente. Sua voz era profunda e estrondosa, uma diferença marcante em relação ao tom mais leve de seu filho. Parecia que Leonel finalmente havia encontrado uma segunda diferença entre eles. Então o que exatamente você propõe, Alteza? Leonel acenou com a mão. Você não precisa me chamar assim, apenas me chame de Leonel. Não que isso importe muito, não que vocês dois tenham se esforçado para se ajoelhar quando eu entrei. Os lábios de Tyrion se contraíram. Os membros da família do grande primeiro-ministro não precisavam se ajoelhar diante dos príncipes. Isto era algo que Leonel saberia se não tivesse sido criado fora da família imperial. Mas não parecia apropriado corrigi-lo agora, já que ele já havia descartado isso tão casualmente. Quanto ao que proponho é bastante simples. No próximo ano, todo o lucro que o White City obtiver irá para mim. Além disso, todas as lojas que eu possuir serão isentas de impostos e funcionarão sem restrições. Enquanto eu estiver fora, esta cidade continuará a ser sua. Francamente, planejei tomar a Cidade Branca e transferi-la para o litoral, mas está claro que isso é impossível. Então, em vez disso, eu mesmo construirei uma cidade. O olhar do grande primeiro-ministro Dove brilhou, mas ele permaneceu em silêncio enquanto continuava a ouvir. Em troca disso, qualquer força e crafters que você esteja nutrindo pode ficar sob minha proteção por enquanto, se você não tiver medo de que eu os roube. Além disso, qualquer boom na economia da Cidade Branca resultante de minhas ações pode continuar a ser seu depois que eu partir e o período do ano que marquei tiver passado. Já quando estiver na cidade, ficarei com 30% da receita após o período deste ano. Ao ouvir Leonel concluir de forma tão simples, o grande primeiro-ministro Dove ficou bastante chocado. Ele esperava ser completamente espoliado por este príncipe, mas Leonel realmente foi tão fácil com eles? Embora perder um ano de receita fosse uma pílula difícil de engolir, um ano acabou sendo apenas isso. Antes da metamorfose, o tempo de vida humana já tinha mais do que duplicado, fazendo com que um ano valesse muito menos do que no passado. Agora, com a ajuda da metamorfose, da força e das várias ervas raras da força que a Terra produzia continuamente, eles poderiam viver ainda mais do que isso. Além disso, Leonel disse que a partir deste ano só ficaria com 30% da receita quando estivesse ativamente na Cidade Branca. Ele já tinha saído durante 3 anos antes de hoje sem dizer uma palavra, e embora o grande primeiro-ministro não pudesse garantir que Leonel não faria isso novamente, o fato de ele querer construir a sua própria cidade era prova suficiente. Sem pensar muito, o grande primeiro-ministro Dove assentiu. Acho este acordo agradável. A partir desta data até esta época do próximo ano, todas as receitas da cidade serão suas. Se você precisar do crafter para ajudar na construção de uma cidade, eu também irei fornecê-lo. Se eles estiverem faltando, não há problema em Prince caçar alguns. Quanto ao fato de suas lojas serem isentas de impostos, isso também não é um problema. Tenho certeza de que os negócios adicionais que seus esforços trarão nos deixarão com um resultado líquido positivo de qualquer maneira. Há facilmente meia dúzia de vitrines nobres entre as quais Prince pode escolher. Se você quiser, você pode ter todos eles. Leonel sorriu. Parecia que este grande primeiro-ministro era um homem bastante inteligente. Ah, certo, só mais uma coisa, disse Leonel. Quando digo receita, quero dizer tudo. Não se preocupe em enviar impostos para aquele velho este ano também. O grande primeiro-ministro Dove ficou sem palavras. Em primeiro lugar, Leonel chamava o imperador Falques de velho. E em segundo lugar, a evasão aos impostos imperiais não era apenas um pequeno crime. Até mesmo raspar um pouco era impossível, mas não fazer isso por um ano inteiro era um nível completamente diferente de tapa na cara. Não se preocupe com isso, já falei com ele sobre isso. Realmente. O grande primeiro-ministro Dove olhou para Leonel com ceticismo. Não seria exagero dizer que a Cidade Branca representava pelo menos 20% da riqueza atual da Terra. Perdê-lo por um ano não foi uma tarefa fácil. A única razão pela qual o grande primeiro-ministro Dove não estava sangrando era porque a maior parte desse dinheiro ia para a família imperial de qualquer maneira. Então o que sobrou não era algo do qual ele não estivesse disposto a se desfazer. A única coisa com que ele realmente precisava se preocupar era garantir que todos os guardas e especialmente os servos do terreno fossem devidamente cuidados e pagos. Mas ele ainda estava disposto a pagar do próprio bolso para cobrir isso por um ano. Leonel, porém, era claramente um maníaco. O grande primeiro-ministro Dove não conseguia nem imaginar o que Leonel faria com esse dinheiro. Só para colocar as coisas em perspectiva, o número surpreendente de minérios urbe que Leonel deu a Eltor era algo que a Cidade Branca faria dentro de 3 dias. Por mais exagerado que possa parecer, este era o verdadeiro valor de um mundo como a Terra. O Império da Ascensão estava arrecadando fundos em punho. Sem mais explicações, Leonel sorriu e levantou-se. A propósito, Tyrion queria me desculpar. Tyrion, que ainda estava tentando entender tudo isso, de repente estremeceu. Ele ficou surpreso ao ponto de ficar sem palavras. Quando nos conhecemos eu estava um pouco sensível demais e acabei quebrando seus óculos. Foi precipitado da minha parte e algo que eu não deveria ter feito. Espero que possamos superar isso. Em troca, que tal eu criar para você um tesouro de bronze de acordo com suas especificações? Ah, Tyrion, que quase sempre estava calmo, não sabia o que fazer. Ele nunca esperou um pedido de desculpas por isso e definitivamente nunca esperou que Leonel fosse tão gentil com ele. Mas, o mais chocante de tudo, Leonel era um artesão de bronze? Tyrion, agradeça rapidamente a sua alteza. Ah, sim. Certo.
Tyrion levantou-se e aceitou o aperto de mão de Leonel. Ele olhou profundamente nos olhos de Leonel, tentando encontrar algum tipo de desprezo ou escárnio, mas tudo o que viu foi um calor que o fez sentir-se quase confortável demais. As queixas que ele tinha contra Leonel de repente desapareceram no vento e ele corou fora de si. Leonel saiu do escritório da esquina com um sorriso no rosto. Ele percebeu quão correta Nia estava. Se ele tivesse tido um relacionamento mais caloroso com Tyrion desde o início, em vez de atacá-lo por apenas olhar para Aina naquela época, talvez esse assunto tivesse sido ainda mais tranquilo. Se ele quisesse ter sucesso, teria que liderar com um sorriso. Sempre haveria tempo para ele usar os punhos mais tarde, se a situação fosse adequada. Jovem senhorita, por favor, não. Quando Leonel estava prestes a sair da quinta, de repente ouviu uma voz familiar. Quando ele olhou para trás, viu o mordomo perseguindo uma jovem que parecia estar no final da adolescência, provavelmente com 18 ou 19 anos. Apesar da idade, a primeira impressão que Leonel teve dela foi que ela era muito fofa, de um jeito meio fofinho. No entanto, aquele olhar ardente em seus olhos enquanto ela caminhava em direção a ele era definitivamente tudo menos carinhoso. Capítulo 977. Costas. Leonel sorriu levemente. Ele vinha monitorando o mordomo com sua visão interna desde que entrou na propriedade. Inicialmente, ele estava correndo atrás de Leonel, mas depois que percebeu que não conseguiria alcançá-lo, mudou de direção e disparou em direção aonde a garota estava à espreita. Se Leonel tivesse que adivinhar o que aconteceu, provavelmente teria entrado numa ala da propriedade onde o mordomo não se atreveu a entrar. Como tal, o mordomo não teve escolha senão mudar de tática e procurar a ajuda dessa linda garota. Era muito provável que esta fosse a jovem que a família Dove havia preparado para colocar Leonel em campo. E claramente ela não estava muito feliz por Leonel tê-la ignorado e ido direto para o irmão e o pai. Era raro que a jovem senhorita tivesse a chance de fazer algo importante, então parecia que Leonel havia roubado sua chance. O resultado foi o pobre mordomo perseguindo alguém que não conseguia alcançar pela segunda vez naquele dia. Você é o príncipe Leonel? Embora fosse uma pergunta, quase saiu como uma exigência. Você poderia dizer isso. Leonel riu. E você é? Eu sou Avery Dove, a jovem senhorita da família Dove. Deveríamos ter uma reunião hoje, mas por que você já parece estar saindo? Leonel olhou essa garota de cima a baixo, de repente percebendo algo. Ele conheceu principalmente todos os jovens nobres durante a guerra com Terrain. Mas naquela época, Avery tinha apenas 14 ou 15 anos, jovem demais para participar. Não era de admirar que esta fosse a primeira vez que Leonel a encontrava. Entendo, então é a jovem senhorita Dove. É um prazer conhecer você. Eu não sabia que você estava esperando por mim, minhas desculpas. Que tal agora? Seu pai disse que há 6 lojas principais para eu escolher. Você se importaria de ser meu guia? Avery, que estava totalmente preparada para ser uma jovem leoa, foi pega de surpresa pela sugestão de Leonel. Ela sentiu que precisaria ser mais intransigente por ser uma mulher jovem, mas principalmente porque tinha essa sua face para superar. Ah, sim, posso. Avery não conhecia os detalhes, mas sabia tudo sobre White City. No momento em que Leonel mencionou aquelas vitrines, ela já sabia exatamente a quais ele se referia e até mesmo como chegar da propriedade. Pode-se dizer que ela estava bem preparada. Embora ela não tivesse falado com seu pai ou irmão sobre esse assunto, ela não achava que o príncipe mentiria sobre isso nem seria necessário. Ela já havia sido informada de que poderia haver problemas quando Leonel voltasse, então pensando rápido, ela presumiu que isso fosse um acordo. Ao virar uma esquina não muito longe dali, Tyrion, que estava preparado para intervir para fazer alguma coisa, preferiu fazer uma pausa. Comparado com as gentilezas que Leonel lhe dera antes, isso valia muito mais. De repente ele achou muito difícil pensar em enganar Leonel quanto mais fazê-lo. Ele balançou sua cabeça. Ele se sentiu ridículo hoje. Na verdade, ele tinha feito algo tão embaraçoso quanto corar. Agora isso. Não muito tempo depois, Leonel foi escoltado para fora da mansão sob a liderança de Avery. Ao longo do caminho, Avery relaxou a ponto de começar a rir e rir das coisas que Leonel dizia de vez em quando. Ela quase esqueceu que deveria estar em negócios oficiais, representando sua família Dove. Você realmente viu muitas coisas. Meu pai não me deixa sair da terra, sempre quis ver como é o universo maior. Avery tinha um leve desejo em seu olhar enquanto olhava para o céu. Mas infelizmente não havia nada além de uma extensão de azul para ver. Leonel sorriu. Eu nunca teria pensado que o estoico grande primeiro-ministro Dove seria realmente tão superprotetor. Parece que todos os pais têm uma queda pelas suas filhas. Avery fez beicinho. Eu não quero que ele tenha uma fraqueza. Ele deveria me tratar como trata Tyrion, mas ele não me leva a sério. Quem sabe? Talvez Tyrion desejasse que seu pai o tratasse mais como trata você. Definitivamente não. Avery balançou a cabeça, seu cabelo preto espalhado. Meu irmão mais velho é um workaholic. Ele é assim desde criança. Se não tem nada a ver com autoaperfeiçoamento, ele não quer nada com isso. As sobrancelhas de Leonel se ergueram, mas ele não refutou Avery. Quem era ele para corrigir a opinião dela sobre os membros de sua família? Ela definitivamente os conhecia muito melhor do que ele. É apenas uma coincidência que Tyrion esteja aqui agora. Se não fosse o pai ligando de volta, ele provavelmente estaria na costa com todos os outros. Nas costas? Leonel perguntou. Oh, certo. Você acabou de voltar, então talvez não saiba. A maioria dos jovens nobres não está mais perto da capital imperial. Eles foram para a costa para caçar feras oceânicas. Tem havido muitos deles tentando chegar à terra ultimamente. Não só a carne deles é realmente boa para fortalecer os corpos, mas seus cristais de besta às vezes custam preços exorbitantes dependendo do seu nível. Entendo. Os lábios de Leonel se curvaram em um sorriso. Ah, estamos aqui.
Esta é a primeira frente de loja nobre. Estávamos planejando realizar leilões para eles nos próximos meses, mas como o pai disse que você pode escolher, fique à vontade. A localização era realmente perfeita. A loja ficava em uma esquina proeminente e tinha um corpo enrolado nas bordas. Não importa de que direção você estava vindo ou vindo, seria impossível não avistar esta vitrine. Além disso, o ambiente circundante era perfeito. O cheiro no ar fazia com que você se sentisse relaxado, havia um toque de natureza com um parque próximo, mas não muito perto, para arruinar a atmosfera metropolitana, e havia até um banco não muito longe, caso alguém ficasse sem dinheiro. Gastar. Leonel acenou com a cabeça ao ver tudo isso. Não há necessidade de dar uma olhada nas outras, não preciso de mais de uma loja de qualquer maneira. Vou levar este. Capítulo 978, Praia. Avery pescou. Leonel realmente tomou decisões rapidamente. A verdade é que para Leonel não importava muito se havia outra montra um pouco melhor que esta. Enquanto estivesse perto, como ele esperava que estivessem, sua loja se tornaria a mais popular entre eles. Na verdade, mesmo que ele não conseguisse uma vitrine de primeira linha, era apenas uma questão de tempo até que sua loja chegasse ao topo. Só demoraria um pouco mais. Você precisa que eu designe algumas pessoas do terreno para você? Eles podem ajudar na manutenção da loja e também gerenciá-la para você. Há uma pequena taxa a pagar, mas não é nada muito caro. Ouvir isso deixou Leonel um pouco desconfortável, mas ele sabia que era provavelmente a melhor escolha, desde que seu avô cumprisse sua promessa de integrar as gerações posteriores como uma só. Não, isso não será necessário. Leonel poderia automatizar tudo como fez com sua loja Valiant Mountain, contanto que ele o atualizasse de tempos em tempos e fizesse com que seu pessoal mantivesse as força artes, não haveria problema. Avery assentiu. Tudo bem. Leonel estava prestes a dizer algo quando de repente sentiu várias respostas de seu talismã. Ele havia enviado algumas mensagens antes e eles finalmente se reuniram. Já era hora de ele ir. Parece que tenho que ir agora. Diga ao seu irmão mais velho que ele pode vir aqui em cerca de uma semana com as especificações da arte que deseja. Se você quiser, posso fazer algo para você também. Leonel disse com um leve sorriso. Avery ficou atordoada novamente, mas antes que pudesse reagir, uma prancha preta apareceu sob os pés de Leonel enquanto ele disparava no ar. Diante de tal coisa, Avery só poderia ficar sem palavras. Voar era definitivamente proibido dentro dos limites da cidade. Esse Leonel quebrou regras à torto e à direito sem se importar com nada. Mas em vez de se sentir um príncipe mimado, Avery não pôde deixar de sorrir. Ficou claro que a impressão que ela tinha de Leonel era muito boa. Ah, não, há muito trabalho a fazer. Uma lâmpada acendeu de repente para Avery. Ela precisava assinar a propriedade em nome de Leonel, cuidar da papelada do imposto predial e de serviços e, além disso, precisava obter autorização para vender mercadorias da própria capital imperial. De repente, ela sentiu como se Leonel a tivesse sobrecarregado com um monte de trabalho que ele ignorava. Seria uma outra lata de verme se Leonel planejasse abrir uma loja de crafters. Pense bem, na Terra do século XXI, nem qualquer um poderia abrir uma loja de armas ou um campo de tiro. Definitivamente era muito mais difícil do que abrir um restaurante, mas mesmo um restaurante precisava atender a certas diretrizes de saúde. Comparada a uma loja de armas do século XXI, uma loja de artesãos era milhares de vezes mais perigosa e tais coisas já haviam sido levadas em consideração e fortemente regulamentadas pelo Império da Ascensão. Agora Avery precisava atravessar essas águas e lidar com tudo isso. Ela fez beicinho com os lábios de cereja, sua aparência se tornando ainda mais adorável do que era anteriormente. Ela não achava que Leonel tivesse feito isso de propósito, mas ele foi muito imprudente. Esqueça, talvez ele soubesse de alguma coisa já que se ofereceu para me fazer um tesouro também. Avery deu meia volta e começou a voltar para a propriedade de sua família, pensando em todas as histórias do mundo exterior sobre as quais Leonel lhe contará. O ar está tão salgado que minha pele está secando. Alan franziu a testa, franzindo as sobrancelhas por trás dos óculos. Pare de reclamar, 4 olhos. Para começar, você já está usando tantas camadas de roupas, quanto da sua pele está sendo afetada? Rai gritou. Como sempre, Alan enterrou seu físico perfeito sob camadas de roupas largas. Considerando que eles estavam na praia, ele parecia especialmente deslocado. Porém, isso poderia ser dito para todos eles. Apesar do ambiente, eles não podiam se dar ao luxo de usar sungas e expor o torso. Mais à frente, em vez de areia encontrar água como normalmente aconteceria, havia uma enorme borda de aço. Não apenas isso, mas a água do oceano estava cheia de petroleiros e navios de guerra. Era mais fácil localizar uma parede de metal do que ver o azul das águas. Os 8 irmãos ficaram a certa distância. Se não fosse por isso, eles nem sequer teriam o luxo de pisar na areia. Estava claro que a Terra estava levando muito a sério a defesa de suas costas, mas se você tivesse visto o tipo de monstruosidade que tentava chegar à Terra, isso não seria uma grande surpresa. Depois de apenas um ano, as auras dos 8 cresceram exponencialmente. Parecia que eles poderiam conquistar qualquer coisa. Ei, vocês 8, por que estão aí parados? Um jipe militar modificado passou pela areia, rolando em direção aos meninos. Bastou uma simples olhada em seus pulsos para saber que esses 8 vieram da Terra. No entanto, o soldado estava lançando-lhes olhares de desgosto. Não foi pequeno o número de jovens que vieram à costa para se exibirem e dizerem que participaram quando na realidade apenas ficariam parados e evitariam um perigo tal, como estes 8. Pelo menos. Foi o que o homem sentado no banco do passageiro do jipe pensou inicialmente até se aproximar. Ele não reconheceu todos eles, mas quando Arnold lançou um olhar em sua direção, ele congelou. Uma lembrança de Arnold atirando para o alto e esmagando uma lula de 20 metros de altura em carne picada com uma única palma se repetiu em sua mente.
Naquele momento suas próximas palavras não puderam deixar de ficar presas em sua garganta. No entanto, a essa altura, os 8 jovens já o haviam ignorado, pois todos haviam travado os olhos com outro jovem que andava na traseira do jipe militar com um largo sorriso no rosto. Quem mais poderia ser este homem se não fosse Leonel Bonet? Capítulo 979. Esteroides. Leonel saltou do jipe militar apenas para ser abraçado por Milan. Uau! Embora o Milan não fosse forte o suficiente para tirar o fôlego de Leonel, este ainda fingiu fraqueza. Infelizmente, isso não lhe rendeu nenhuma simpatia, já que o Milan apenas o apertou com mais força. Antes que Leonel percebesse o que estava acontecendo, ele de repente ficou confuso. Na verdade, os únicos dois que não se mexeram foram Alan e Arnold. Os dois se entreolharam e balançaram a cabeça. Parecia que eles estavam em sintonia quando se tratava de assuntos como este. O motorista e o passageiro do jipe militar olharam incrédulos. Aquele era um príncipe do império. O que estava acontecendo? Desde quando você poderia tratar um príncipe assim? Pensando no príncipe Noah e em como ele era estoico, sem falar na beleza fria e de cabelos curtos que sempre esteve ao seu lado. Esse Leonel era realmente uma diferença drástica demais do tipo de realeza a que estavam acostumados. Tudo bem, tudo bem. Gemidos abafados de Leonel soaram sob a pilha de 6 homens. No entanto, eles pareciam não ter intenção de deixá-lo ir. Considere isso um pequeno castigo por nos deixar por tanto tempo, capitão. A voz de Franco ecoou pela pilha, sua boca grande sendo a primeira a se abrir. Talvez se ele pudesse ver o sorriso malicioso de Leonel por baixo da pilha, ele não teria sido tão atrevido. Bang! De repente, 6 corpos voaram em todas as direções, voando para cima e para fora completamente fora de controle e soltando gritos ao longo do caminho. Leonel levantou-se da areia com um sorriso, afastando-o do corpo e piscando para Arnold e Alan, que pareciam ter adivinhado que as coisas terminariam assim. Capitão, você já está na 5ª dimensão? Alan balançou a cabeça. A última vez que encontraram Leonel, ele ainda estava no 3º e já era mais forte que eles naquela época. Agora, ele de repente ultrapassou todos eles. Isso não era um pouco ridículo? É claro que eles também ficaram muito mais poderosos no ano passado. Então eles também não podiam se comparar com o que eram antes. Mas isso ainda era demais, não era? Rai cuspiu uma enorme quantidade de areia, seu corpo rotundo rolando para fora de uma enorme duna. 5ª dimensão? Isso é besteira, capitão. Você não pode simplesmente injetar PEDS só porque não há mais comissão atlética para verificar você. Nota do autor. PEDS são drogas que melhoram o desempenho. Esteroides, essencialmente. Eu tinha um pouco para você, mas se você não quiser, esqueça. Leonel balançou a cabeça e suspirou como se lamentasse alguma coisa. Foda-se. Dê-me as drogas. Os 6 se recuperaram rapidamente, cercando Leonel com os olhos iluminados. Não precisavam ser gênios para saber que Leonel havia trazido coisas boas. O que aconteceu com a distribuição de punição? Capitão, você é uma pessoa de mente aberta, certo? Você não iria se preocupar com uma coisa tão pequena, certo? Os olhos de Franco piscaram inocentemente, mas o movimento de suas orelhas grandes fazia parecer que sua cabeça iria voar a qualquer momento. Leonel riu. Para dizer a verdade, eu trouxe algumas coisas boas que devem ajudá-lo a chegar à quase 5ª dimensão muito rapidamente. Mas ainda preciso ver se seus corpos conseguem lidar com isso. Enquanto estava no planeta solar, a maior parte do que Leonel encontrou eram minérios preciosos. A maior parte do minério Urbe já havia sido entregue ao Thor para alimentar o Oryx no próximo mês. Quanto aos outros minérios, eles foram mantidos por Leonel para fins de artesanato. Porém, além desses minérios, perto do centro do mundo, Leonel encontrou um pequeno pedaço de Force Herbs. Para que essas ervas crescessem em condições tão adversas, não era surpresa que fossem excepcionalmente valiosas. Leonel precisou recorrer ao dicionário para identificá-los, pois plantas e afins não faziam parte de sua especialidade. E ele não ficou nem um pouco desapontado. Eles eram uma erva da 5ª dimensão conhecida como rosa queima de ossos. De acordo com o dicionário, nas mãos de um Force Pill Crafter, tal erva poderia ser usada para limpar e fortalecer o corpo até o nível quase 6ª dimensão. A má notícia era que Leonel não era tão especialista e Aina não estava mais com ele. A boa notícia, porém, era que existia um método mais grosseiro que exigia misturar e diluir a erva com águas purificantes. Embora tenha sido um desperdício usar a Force Herb assim, foi o melhor. Tomar uma erva da 5ª dimensão de tal potência era obviamente muito difícil para seus corpos atuais. Mas quando diluído assim, seria suficiente. Além disso, graças às novas habilidades dos cubos segmentados, contanto que ele guardasse um único estoque desta erva da força, ele seria capaz de produzir mais desta erva no futuro, desde que absorvesse força da 5ª dimensão suficiente para fazê-lo, algo que o cubo segmentado tinha em abundância. Dito isto, de acordo com o dicionário, o melhor estado para tomar esta mistura grosseira era depois de ser levado ao limite. Então, Leonel precisava primeiro enfrentar seus irmãos através do desafio. Vendo o sorriso maligno no rosto de Leonel, os 8 de repente sentiram um vento frio soprando em seus pescoços. Eles fundiram a imagem do atual Leonel com a do treinador Owen, fazendo com que memórias traumáticas de corridas suicidas em um clima de 40 graus Celsius ressurgissem em suas mentes. No momento em que Leonel ia explicar, sua cabeça inclinou-se em uma determinada direção. Ao longe, ele podia ver nuvens negras indo em sua direção. Ainda estavam a centenas de quilômetros de distância, mas Leonel estimou que não demorariam mais de 2 ou 3 horas até chegarem aqui. Mesmo assim, não era para isso que Leonel estava olhando. Parecia que seu primo também estava nesta costa. Capítulo 980. 3 bacias naturais.
Leonel sorriu ao ver Noah cavalgando com a filha da família do grande primeiro-ministro Scarlett, Jessica. Os dois sentaram nas costas de uma enorme tartaruga com carapaça preta de obsidiana. Definitivamente essa criatura estava sendo controlada pela habilidade de Jessica e também estava na quinta dimensão. Leonel não pôde deixar de suspirar para si mesmo. Essa foi uma diferença de talento. Pelo que Leonel tinha visto no mundo exterior, encontrar alguém que pudesse lutar contra a quinta dimensão enquanto estivesse na quarta era impossível lá fora. Mas aqui estava Jessica, que claramente ainda estava na quarta dimensão, usando seu talento para controlar uma fera da quinta dimensão. Nesse caso, não poderia ser dito que ela também poderia lutar através das dimensões? As pessoas da Terra podem ter faltado em sua fundação e em seu nível dimensional, mas como as pessoas do terreno aprenderam em primeira mão, o talento que lhes foi concedido por suas habilidades era tão grande que essa lacuna poderia ser fechada. Se não fosse a capacidade de Leonel ser auxiliar e não estritamente ofensiva, a sua própria destreza seria ainda mais exagerada. Bem, isso pode não ser necessariamente verdade. Mas Leonel ainda era um jovem. Ele não pôde deixar de pensar que a grama era mais verde do outro lado. À medida que envelhecia e amadurecia, ele definitivamente perceberia que sua própria habilidade era a mais adequada para ele. Se ele tivesse nascido com uma habilidade do tipo ataque, e muito menos se tornado mais forte do que era agora, ele poderia muito bem ficar mais fraco. Noé, Jéssica, é bom te ver. Leonel cumprimentou com um sorriso, olhando para eles enquanto saltavam. Os dois foram imediatamente pegos de surpresa pela saudação de Leonel, especialmente para Noah. A atitude de Leonel para com ele sempre foi morna. Na verdade, se não fosse primo de Leonel, já poderia ter morrido nas mãos de Leonel. Claro, havia uma boa razão para isso. Por um lado, eles não cresceram juntos como muitos primos fariam. Ao mesmo tempo, a primeira vez que se encontraram foi em um campo de batalha, depois que Noah tentou matar a mulher que ele presumia que Leonel amava. Então, pode-se dizer que eles tiveram um começo difícil. A razão pela qual Noah veio, apesar de saber dessa tensão no relacionamento deles, foi porque ele sempre colocou o dever antes de seu próprio conforto. Ele e Leonel eram os príncipes desta geração. Se estivessem na mesma costa e ainda assim não se conhecessem, isso faria com que o povo evocasse histórias na cabeça. Se a família imperial não fosse um bloco sólido, como seria o império inteiro? No entanto, ele nunca esperou que Leonel o cumprimentasse tão calorosamente. Quase o fez vacilar. Ah, sim, certo. Noah forçou um sorriso de etiqueta, seu cabelo branco dourado esvoaçando ao vento salgado. Este é seu primo, capitão? Uau, eu já ouvi em uma transmissão ao vivo antes. Você realmente é um príncipe. Rai falou palavras tolas como costumava fazer, concedendo-lhe um tapa na nuca dado por Milan. O que isso deveria significar? Você acha que Cap mentiu? Cai fora, Rai rosnou, esfregando a nuca. Eu só quis dizer que é meio ridículo. Se ele fosse um príncipe, deveria ter nos contado há muito tempo. Pense em quantas jovens nobres eu perdi. Continue sonhando. Mesmo que o capitão fosse o imperador, isso não ajudaria você a conseguir uma boceta, seu tubo de banha. Você está tentando ir, Milan? Não vou deixar você escapar facilmente como seu papai Arnold faria. O que diabos você disse para mim? Milan reagiu como um gato que teve o rabo pisado. Afirmar que Arnold era o melhor era definitivamente uma escala inversa dele. Leonel balançou a cabeça. Parecia que ele pensou demais sobre esses caras ficando rígidos diante da nobreza. Vamos até lá. Parece que esses caras ficaram irritados. Leonel riu. Não sei muito sobre esta costa e como as coisas estão organizadas. Talvez você possa me esclarecer algumas coisas? Noah assentiu, já tendo recuperado a compostura. Sim, eu posso fazer isso. A dupla de primos começou a trocar informações e Leonel rapidamente teve uma ideia de como as coisas funcionavam. Quando a Terra foi terraformada, ela foi projetada com este dia em mente e explicou Noah. Embora tenhamos combinado todos os 7 continentes, a verdade é que o continente da Terra tem apenas a Terra equivalente a cerca de 1/3 disso. Leonel assentiu. Ele sabia disso quando foi ensinado na escola. Mas isso sempre foi explicado como uma troca necessária, não algo que foi feito por necessidade, como Noah estava explicando agora. Leonel pôde imediatamente pensar em várias possibilidades agora que lhe chamaram a atenção, uma das quais Noah começou a descrever logo depois. Os restantes 2/3 de terra foram deixados para formar medidas defensivas subaquáticas. À medida que a Terra evoluiu para além da terceira dimensão, esses mecanismos só se tornarão mais fortes com o tempo. A primeira linha de defesa são as 3 bacias naturais. Essencialmente, a maior parte do continente principal é cercada por águas rasas que não ultrapassam cerca de 20 metros de profundidade. Essencialmente, criaturas marinhas poderosas evitam essas áreas porque não são profundas o suficiente para viverem. Essas águas rasas se estendem por centenas de quilômetros da costa e podem essencialmente ser contadas como terras propositalmente inundadas. O olhar de Leonel se estreitou. Esta foi realmente uma ótima opção defensiva. Mesmo nos raros casos em que uma criatura poderosa fizesse um movimento até lá, seria facilmente manipulado. As 3 bacias naturais são os únicos locais do entorno do continente onde esta regra é violada. As águas não só não são rasas, como também são propositalmente profundas. Mesmo na costa, a água chega a atingir meio quilômetro de profundidade. Uma fera oceânica pode nem perceber que está se aproximando da costa por causa disso. Essas bacias têm o formato de gotículas de água com costa estreita e base larga. Isso permite a entrada de muitas criaturas, mas elas começam a se aglomerar à medida que se aproximam da costa. Isso nos deixa com apenas cerca de 160 quilômetros para defender. Estamos atualmente em uma das 3 bacias naturais, a Bacia Azul Royal. Leonel balançou a cabeça. Seu avô era um gênio extraordinário. Isso não era algo que ele pudesse negar por mais tempo. Capítulo 981. Tempestade. Está tudo bem para nós dois estarmos aqui? Leonel perguntou de repente. Seu raciocínio era bastante sólido.
Parecia que o Imperador Falks estava mais uma vez deixando esses assuntos principalmente para a geração mais jovem. No entanto, Leonel e Noah eram definitivamente dois dos jovens mais talentosos que a Terra tinha a oferecer. Enviá-los para defender a mesma bacia natural parecia um exagero. Leonel decidiu vir aqui apenas porque seus irmãos estavam aqui. Mas não seria um grande problema avançar para outra bacia natural antes que as coisas realmente começassem a ficar fora de controle. Surpreendentemente, porém, Noah balançou a cabeça. Não, provavelmente é bom que você esteja aqui. As bacias naturais do norte e do sul têm uma camada extra de defesas que vem com as calotas polares que a cercam. A bacia natural Azul Royal é a única que possui águas verdadeiramente abertas e devido às temperaturas mais favoráveis. Há também uma maior variedade de espécies nesta região. Leonel assentiu. Ele não tinha certeza de onde estavam as outras bacias, pois tudo estava debaixo d'água e bem escondido. Mas se as coisas fossem assim era perfeito. Esta foi definitivamente a mais perigosa das bacias. Além disso, se algo desse errado com as outras bacias, Leonel tinha certeza de que conseguiria chegar lá em tempo hábil. Parece bom. Leonel assentiu antes de sorrir de repente para Jéssica. Jéssica, certo? Se eu tivesse que adivinhar, sua família Scarlet provavelmente controla a Cidade Negra? Jéssica piscou, chocada com a mudança repentina na conversa. No entanto, ela não parecia ficar tão nervosa quanto Noah, suas emoções permanecendo calmas. Sim. Por que você pergunta? Só um palpite. Leonel sorriu sem se explicar. Ele ainda não havia decidido se valeria a pena construir outra loja ou não. Pode ser apenas uma dor de cabeça extra sem motivo. Outra tempestade está chegando. O olhar de Noah se estreitou. A essa altura, as nuvens negras que Leonel tinha visto antes eram visíveis até para quem não tinha sentido. Considerando a expressão séria de Noah, parecia ser algo que acontecia de vez em quando. Isso já aconteceu antes? Leonel perguntou. Isso acontece pelo menos uma vez por dia agora, às vezes 2 vezes. Achamos que pode haver alguma fera oceânica de alto nível com capacidade de tempestade que esteja direcionando isso. Direção? Quando Leonel pensou na inteligência de Little Blackstar, não pensou que tal coisa seria impossível. Mas a questão era por quê? Com inteligência suficiente para acomodar outras feras de sua espécie. Essa criatura também não deveria ser inteligente o suficiente para saber que a superfície da Terra não era um lugar onde viveria feliz? Na verdade, é bastante inteligente. Pode-se dizer que entre as feras oceânicas que dirige, pelo menos 80% são inválidos. Achamos que está nos usando para livrar seu reino desses flagelos. As pupilas de Leonel se contraíram. Parecia que isso respondia perfeitamente à sua pergunta. Ele nunca tinha visto um inválido de outra espécie, mas esta era uma boa chance de saturar a tábua de prata. Leonel ainda não havia esquecido que a tábua prateada precisava de uma força de nível tão alto e puro para funcionar. Qual alvo melhor do que uma horda inteira de inválidos vindo se entregar a ele? Mesmo que ele não conseguisse tantos cristais de besta quanto esperava, esta era uma boa oportunidade, no entanto. Apenas 80%? Leonel de repente percebeu uma estranheza. Se essa criatura tivesse controle perfeito, não seria 100%? Isso provavelmente significava que isso era algo diferente do verdadeiro controle. Noah assentiu, entendendo Leonel. A tempestade é um pouco especial. Parece acumular grande parte da força proveniente da morte dos inválidos antes de concentrá-los nas nuvens. Então, chove o que parece ser uma chuva impregnada de altas concentrações de força, isso é registrado como uma pequena erupção de força. Os inválidos são os mais sensíveis a essas mudanças, mas as criaturas oceânicas normais, desde que estejam suficientemente próximas da costa, também a sentirão. Leonel riu interiormente, lembrando-se de repente de uma batalha que teve com um polvo em particular anos atrás. Isso foi na época em que apenas absorver a força poderia enviar uma série de inválidos para matá-lo. Leonel teve muito azar naquela época, pois uma verdadeira fera do mar veio atrás dele enquanto carregava Aina nas costas. Então esta fera é bastante mesquinha. Não apenas nos faz travar suas batalhas, mas também não nos permite beneficiar da força dos inválidos. Leonel teve que admitir que era o plano perfeito. Parecia que os humanos não eram os únicos que tinham intrigantes entre eles. Mas Leonel realmente queria ver qual era melhor em absorver a força. A habilidade desta misteriosa fera oceânica? Ou a tábua prateada? Está chegando. Noah olhou para Jéssica e acenou com a cabeça, pulando de volta nas costas da tartaruga obsidiana. Leonel voltou em direção a seus companheiros com a mente girando. Ele quase não percebeu quando ficou no meio deles. Quando ele olhou para cima e encontrou seus olhares, ele de repente sorriu quando um trovão ecoou pelos céus. Vamos! Leonel disparou para longe, com 8 dos seus irmãos seguindo de perto. Uma linha de energia dourada o seguiu. No instante em que chegou à beira da praia, ele pulou, o chão sob seus pés tremendo enquanto ele subia, pousando no primeiro enorme cruzador e continuando a abrir caminho para frente. Em apenas alguns segundos, o grupo de 9 chegou à vanguarda, ficando no comando de um navio de cruzeiro e observando enquanto as ondas do oceano lentamente se tornavam mais violentas, as exuberantes águas azuis escurecendo a ponto de se tornarem pretas como tinta. Naquele momento, o uivo de uma fera abalou os céus. Uma baleia azul do tamanho de 3 cruzadores empilhados de frente para trás disparou para fora das águas. Um de seus olhos brancos fixou-se neles enquanto rolava nos céus, uma espécie de ganância vazia escondida dentro dele. Então bateu na superfície do oceano, causando uma onda que subiu 200 metros para cobrir sua visão. Capítulo 982, Competição. Segurar. O rugido de um almirante trovejou nos ouvidos de Leonel. Esta região estava sob o controle da Unidade 7, que estava sob o comando do almirante nível 7 Eli.
Sendo um dos 3 pilares centrais desta bacia natural, não se incomodou com esta onda e quase não reagiu ao súbito aparecimento de Leonel e dos seus irmãos. No que diz respeito ao almirante Lee, a principal espinha dorsal desta defesa foi e sempre será o exército. Ele deixaria esses jovens fazerem o que quisessem, mas continuaria a comandar as coisas como se elas não existissem. O dia em que ele confiasse nesses talentos, seria o dia em que ele morreria e morreria prematuramente. A onda de 200 metros de altura parecia cobrir todas as coisas. Mas esta não foi a parte mais assustadora. Escondidos lá dentro, uma série de peixes carnívoros com dentes e pequenos olhos brancos e redondos se mexiam, atirando-se para frente fora de seu controle. No entanto, embora inicialmente pudessem ter lutado, quando sentiram o cheiro de carne fresca vindo em sua direção, pararam completamente. Eles surfaram a onda, uma intenção assassina ameaçadora caindo sobre as almas daqueles que estavam nas costas dos cruzadores. A essa altura, muitos dos jovens que vieram para cá em busca de fama e glória já haviam ficado em segundo plano. Esta não foi a primeira tempestade que eles enfrentaram, e eles perceberam que estavam muito acima de suas cabeças. Pelo menos alguns deles, de qualquer maneira. Com esta eliminação dos fracos, todos aqueles que avançaram agora eram a nata da colheita. Apesar da iminente onda de morte que pairava sobre ele, Leonel virou a cabeça para o lado e encarou um jovem que estava no comando de um cruzador à sua esquerda. Assim como Leonel, ele também ignorou o aceno, olhando na direção de Leonel. Se Leonel tivesse que descrever este jovem em uma palavra seria vampiro. Se ele tivesse que descrevê-lo em 2 seria vampiro bonito. O jovem era magro como um poste, mas tinha ombros extraordinariamente largos. Sua pele era de uma cor pálida quase doentia, como se ele tivesse acabado de sair de um caixão e tivesse quase 2 metros de altura. Como se isso não bastasse, ele tinha cabelos pretos longos e esvoaçantes que chegavam até a parte inferior das costas, olhos vermelhos brilhantes e nariz e queixo tão pontiagudos que podiam cortar vidro. O jovem, ao ver que Leonel o olhava, sorriu levemente. Ele cruzou um braço sobre o peito e curvou-se ligeiramente, uma saudação formal de nobreza. Era evidente que ele reconhecia Leonel como um príncipe e era adequadamente respeitoso tendo em conta as circunstâncias. Leonel também sorriu, retribuindo o gesto. Esta foi a primeira vez que ele conheceu alguém da lua. Parecia que eles faziam jus à sua reputação. Muito menos o jovem, todos os jovens que o seguiram tinham pele excepcionalmente pálida e estatura alta. Até as mulheres tinham bem mais de 1,80 m de altura. Apesar de estarem separados por quase 300 metros, Leonel e o jovem interagiam como se não estivessem a mais de 3 metros de distância. O jovem levou isso especialmente a sério quando começou a pronunciar palavras para Leonel. Para Leonel era brincadeira de criança ler os lábios de alguém. Ele imediatamente entendeu o que esse jovem estava dizendo. Uma competição, hein? Leonel sorriu, olhando para as pessoas que acompanhavam o jovem. Acontece que ele também tinha 8 pessoas o seguindo. Tudo bem, Carolus. Aceito. O sorriso de Carolus iluminou-se. Ao seu redor, o ar começou a estalar como vidro estilhaçado, fazendo com que o olhar de Leonel se estreitasse. Que habilidade espacial poderosa! A excitação de Carolus por si só parecia fazer o mundo tremer e rachar. Ele não parecia impactado pelo fato de este ser um dos mundos de quinta dimensão mais robustos que existiam. Vocês ouviram, rapazes? O que você diz? A aura de Leonel mudou, seus olhos violeta claros ganharam vida. Segurar! O almirante Lee rugiu novamente. Naquele mesmo momento, Arnold bateu as palmas das mãos. O som era tão alto que até os trovões acima foram abafados. A força universal ganhou vida ao seu redor. Leonel sorriu. Carolus sorriu. Sem dizer uma palavra, suas equipes partiram, os 2 jovens ainda se encarando como se não tivessem notado a mudança atrás de si. Arnold assumiu o comando, sua força aumentando enquanto seu enorme corpo voava no ar. Seus músculos ondularam, sua camisa se estilhaçou como se fosse feita de vidro e não de tecido flexível. Quer fossem as costas largas ou o peito, estavam cheios de estrias que tremiam até o centro. Ele ergueu as grandes palmas das mãos no ar, a força universal girando sobre ele. Em um momento, tudo parecia normal. No próximo, uma enorme palma de energia se manifestou de repente, balançando para baixo com um impulso que poderia esmagar todas as coisas em direção à onda. Em frente a Arnold, uma jovem também saltou no ar. A aura de Joyce floresceu, seus pequenos punhos apertando seu corpo antes de disparar como meteoros em chamas. No início, as energias que os revestiam eram do mesmo tamanho dos punhos de onde vinham. Mas, num piscar de olhos, multiplicou-se até um tamanho que correspondia à palma da mão de Arnold. Bang! 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 Num instante, uma onda que subiu mais de 200 metros foi esmagada. 2 buracos, um em forma de palma e outro em forma de punho, abriram-se, levando consigo centenas de peixes carnívoros. Naquele exato momento, Leonel e Carolus estenderam a palma da mão. Os 2 nunca tiraram os olhos um do outro, mas era como se já pudessem ver a baleia azul do outro lado dos 2 buracos. O espaço se quebrou ao redor da palma da mão de Carolus enquanto um enorme escudo de cristal dourado translúcido se formava diante da palma de Leonel. O mundo caiu em silêncio absoluto um momento antes de um raio preto acinzentado e um laser de ouro branco brilhante rasgarem tudo. A baleia azul que subiu aos céus novamente com a intenção de enviar outra onda congelou no ar. Por um momento pareceu que nada tinha acontecido. O mundo entrou num estado de quietude. Mas então, aconteceu. 2 buracos enormes e sangrentos foram abertos no corpo da baleia azul. Num piscar de olhos, perdeu 99% da cabeça, deixando apenas uma fina película de carne e sangue que separava o ataque de Leonel e Carolus. Bang! A baleia azul caiu de volta no oceano, tingindo a superfície de vermelho.
Capítulo 983. Começo. O cadáver da baleia azul fez com que outra enorme onda subisse. No entanto, os 16 homens e mulheres já estavam preparados há muito tempo, atirando através dos buracos que Arnold e Joyce criaram para enfrentar a próxima cortina de água negra que se aproximava. Drake sacou um par duplo de pistolas ao pousar na superfície da água, uma camada de força protegendo as solas de seus pés. Um brilho brilhou em seus olhos quando ele os levantou, exalando um ar de confiança que o novato não tinha antes. SHU! 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 Seus dedos começaram a se mover em rápida sucessão, fazendo com que outro projétil disparasse para fora a cada aperto do gatilho. Parecia que ele tinha o mundo inteiro sob seu domínio. Cada um de seus tiros, sem falhar, acertou a testa de um peixe carnívoro. Não parecia importar se eles estavam escondidos nas profundezas das águas negras, nem importava que suas imagens estivessem distorcidas. Nada disso poderia escapar de Drake. Os outros 7 caíram junto com ele. Desta vez, Milan assumiu o comando, um bufo profundo irrompendo do fundo de seu peito. Você acha que pode simplesmente abrir um único buraco na onda e encerrar o dia, Arnold? A voz profunda e retumbante de Milan sacudiu as ondas sob seus pés, sua força aumentando a um nível sem precedentes. Ele e o grupo atrás dele começaram a afundar à medida que mais e mais águas escuras eram empurradas para o lado. Bang! Naquele momento, um enorme escudo de energia prateado disparou com o corpo de Milan no centro. No início, tinha apenas 1,8 metros de altura, mas no instante seguinte, cresceu para mais de 300 metros de altura e largura, superando a segunda onda que se aproximava. Bang! 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 A parede de água negra era completamente murada de pedra, colidindo contra o escudo de energia de Milão e até refletindo de volta com tanta força que um tsunami se formou na direção de retirada. Com uma piscadela, o escudo de energia desapareceu e os jovens da lua também avançaram, sorrindo na direção de Milan como se quisessem agradecer-lhe. Vou marcar um encontro com qualquer uma de vocês lindas como forma de pagamento. Milan gritou em meio à tempestade. Joyce bufou. Você é muito baixo para qualquer um de nós. Uma risada barulhenta veio das costas de Milan no momento em que essas palavras foram ditas. Ray e o resto estavam praticamente ofegantes. Milan não era exatamente baixo, mas tinha menos de 1,80 m de altura. Ele era apenas mais atarracado do que talentoso em termos de altura. Isso o tornou o tamanho perfeito para ancorar uma linha ofensiva no centro. Mas pensar que ele seria desprezado assim. Outra jovem chamada Aulina piscou na direção de Milan, claramente apoiando Joyce nesse assunto. Suas leves risadas penetraram no coração de Milan, fazendo-o rachar e quebrar. A única coisa que lhe faltava era uma única lágrima escorrendo pelo seu rosto. Droga! Milão rugiu. Vou mostrar a você todas as proezas de um rei baixo. Acompanhe primeiro. Joyce gritou, já o separando por uma distância de 50 metros. Cada vez que seu punho brilhava, um buraco abissal se formava na superfície da água, transformando os peixes que estavam logo abaixo em carne picada. Logo depois, um redemoinho de águas negras se formaria. O resultado foi que a superfície do oceano ficou cada vez mais volátil a cada momento que passava. O tsunami que o Milan acabará de refletir começou a retroceder, mas o grupo de 16 permaneceu completamente imperturbável, sua sinergia parecendo apenas aumentar a cada troca. Os pés delicados de Aulina tocaram a superfície da água. Num piscar de olhos, vários dardos de água em espiral se formaram ao seu redor. E, no entanto, refletiam com tanta clareza que quase parecia que eram obras polidas de vidro preto. No entanto, por mais bonitos que fossem, eram ainda mais mortais. Esses dardos avançaram, espetando os peixes carnívoros. Na verdade, cada um parecia ceifar a vida de pelo menos 2 ou 3. Embora não fossem tão devastadores quanto os punhos de Joyce, eram muito mais rápidos e havia um suprimento infinito por toda parte. Justamente quando parecia que o tsunami voltaria para eliminá-los, Aulina estendeu a mão para frente, fazendo com que as águas parassem. Os peixes lá dentro começaram a ganir e a se debater, de repente achando difícil se mover lá dentro. Então, no movimento que só poderia ser descrito como casual, Aulina fechou a palma da mão. Não houve erupção de sangue, nenhum grito chocante. Houve apenas um ruído repentino e vazio. Um bater de dentes com o qual eles estavam acostumados, sabendo que vinha do peixe carnívoro, desapareceu. Se não fosse pelo trovão estrondoso acima e pela chuva que lentamente começava a cair no campo de batalha, o silêncio estaria grávido. O rugido de Milan foi interrompido por esta visão enquanto ele olhava para a visão traseira de Aulina. Ele parecia ter ficado completamente chocado. Ele apertou os lábios, aparentemente com muito medo de dizer mais alguma coisa. Pelo menos foi o que pareceu antes de seus lábios franzidos começarem a assobiar. Ei, beleza alta, espere por mim. Milan gritou de repente, atirando para frente. Esqueça ele, eu tenho a altura que você deseja. Ray gritou. E você tem o problema que ela não tem. Milan repreendeu sem olhar para trás. O grupo avançou junto, seu ímpeto apenas crescendo como se estivessem apenas começando. A essa altura, sua exibição já havia elevado bastante o moral dos militares do Império da Ascensão. Não foram só eles, mas os jovens que vieram aqui para mostrar seus talentos também se sentiram encorajados. Havia mais de 100 quilômetros de costa para defender, então não era de surpreender que houvesse muitos outros grupos exibindo o mesmo tipo de valor que os irmãos de Leonel e esses jovens da Lua também mostravam. No entanto, à medida que a chuva começou lentamente a passar de garoa a tempestade e, eventualmente, a se tornar uma chuva torrencial que tornava difícil até mesmo ver 1 metro à sua frente, tornou-se muito óbvio, muito rapidamente, que isso era apenas o começo.
Capítulo 984. Qual? Leonel e Carolus ainda estavam de frente um para o outro, com um leve sorriso no rosto. Parecia que a chuva torrencial não conseguia detê-los, nem parecia tocar sequer a bainha das suas roupas. Uma barreira aparentemente delicada cercou os dois. Os de Leonel pareciam um halo de luz dourada, enquanto os de Carolus pareciam arcos de raios pretos acinzentados que eram, na verdade, apenas o vidro estilhaçado do espaço. Por enquanto, todos os peixes que vieram eram apenas de grau B dentro da quarta dimensão, e isso apenas se a baleia azul fizesse parte da equação. Quanto aos peixes carnívoros, eles eram, na melhor das hipóteses, de grau D. Para o atual Leonel, e aparentemente também para Carolus, até mesmo uma existência de nível SSS dentro da quarta dimensão seria brincadeira de criança. Portanto, não era de admirar que eles ainda não tivessem se mudado. O que Leonel achou fascinante, porém, foi o facto de a fonte de energia da baleia azul realmente não ter chegado até eles. Embora Leonel não parecesse estar prestando atenção ao campo de batalha, ele realmente estava. Ele tinha visto facilmente que o fluxo de luzes em que a baleia azul se transformará havia diminuído. Isso tornou impossível dizer se foi Leonel ou Carolus quem desferiu o golpe final na fera oceânica. Naquele momento, quando a chuva parecia atingir o pico, várias cúpulas de água começaram a se formar na água. Parecia que várias cachoeiras estavam se formando, mas nenhuma tinha um penhasco para cair. Essas cúpulas continuaram a subir, grandes extensões de água caindo no topo. O olhar de Leonel mudou de Carolus para essas cúpulas de água. Num piscar de olhos, várias dezenas se formaram. Logo, havia centenas. Alguém com menos sentidos teria pensado que isso era algum tipo de habilidade apocalíptica, mas Leonel imediatamente percebeu tudo isso. Cada uma daquelas cúpulas de água eram criaturas enormes de tamanhos impossíveis e todas vieram ao mesmo tempo. Como se a afirmação fosse desencadeada pelos pensamentos de Leonel, formaram-se os primeiros grandes discos brancos. Em meio à tempestade cada vez mais escura, as íris brancas das criaturas inválidas brilhavam como faróis ofuscantes. Cada um tinha 5 metros de altura sozinho. Nada precisava ser dito sobre o tamanho dos corpos dessas criaturas se seus olhos fossem tão enormes. Agora as coisas estão ficando interessantes. Os lábios de Leonel se curvaram. Além disso, se eu não saísse agora, como vou roubar essa energia dessa fera gananciosa? O disco de cristal dourado ainda pairava na mão de Leonel. Não foi nenhuma surpresa que se tratasse de ouro refrativo. Agora que Leonel estava na quinta dimensão, manifestar os minérios que usou para construir a base de seu corpo na quarta dimensão era tão fácil quanto respirar. Com isso, ele poderia transformar um brilho casual de luz em um feixe que poderia erradicar uma criatura enorme com um pensamento, permitindo-lhe usar o mesmo conceito que seu rifle de precisão usava com muito mais flexibilidade. Olhando para Carolus, Leonel deixou-lhe um sorriso antes de ambos dispararem. Leonel deu um passo no ar, placas de terra se manifestando com seus pensamentos. Quanto a Carolus, ele também deu um passo no ar. No entanto, o que foi chocante foi que seus passos causaram a formação de rachaduras no espaço. Era como se ele estivesse pisando no próprio espaço para ascender aos céus. Uma visão que mostrava exatamente o nível de controle que ele tinha sobre sua afinidade espacial. Ao mesmo tempo que estes dois se moviam, um grande número de outros que se consideravam no mesmo nível também o fizeram. Entre estes, claro, estavam Jéssica e Noah. Leonel, porém, não estava pensando nesses indivíduos. Ele realmente queria ver que tipo de criatura ele estava enfrentando. As cabeças das criaturas finalmente se ergueram completamente. O resto da água caindo de seus crânios para revelar lulas colossais com cabeças bulbosas que brilhavam em vários tons de rosa-violeta. O olhar de Leonel brilhou, várias placas de ouro refrativo aparecendo ao seu redor, totalizando 9. Nenhum único tinha mais do que 30 centímetros de largura. Mas só eles exalavam uma aura assassina tão potente que parecia que todos ao redor de Leonel deveriam recuar o máximo possível. Assim, Leonel ficou nos céus trocando seu prato de terra pela sua prancha preta. Seus cabelos dançavam ao vento enquanto a chuva torrencial parecia envolvê-lo, sem tocar um único centímetro de sua roupa. Uma mão descansava em seus bolsos enquanto a outra se esticava para fora, fazendo com que os 9 escudos de ouro refrativo girassem em círculo diante dele. Shuu! Naquele momento, um raio de luz dourada atravessou os céus, perfurando a cabeça de uma lula colossal. Comparado ao enorme tamanho da criatura, não parecia diferente de uma agulha cutucando um humano. E ainda, os olhos da lula colossal pareceram escurecer. O que antes era um olhar tão brilhante quanto um farol desapareceu e a criatura começou a desmoronar. No entanto, antes mesmo de atingir as águas escuras, transformou-se em partículas de luz. Leonel parecia quase não ter notado a mudança. Seus 9 escudos de ouro refrativo giraram uma vez. O resultado foi outro feixe de ouro abrindo caminho. A cada rotação, outra lula colossal caía. Eles pareciam nem ter a chance de atacar antes de serem abatidos. Como se fosse uma metralhadora humana, Leonel deslizou pelos céus. Cada ação sua rendeu outra vida. Neste ponto, até os lábios de Carolus estavam se contraindo. Fazia apenas 1 minuto, mas Leonel já havia eliminado mais de 60 lulas colossais. Que tipo de competição foi essa, exatamente? Ele percebeu que Leonel estava fazendo tudo parecer tão fácil porque ele estava identificando seus cristais e quebrando-os com um único golpe. Mas se fosse tão fácil encontrar tal coisa dentro de um corpo tão enorme, não estariam todos fazendo isso? Os céus ficaram tão saturados com tanta força da quarta dimensão que quase forçou as nuvens escuras a acreditarem que era dia novamente. Foi então que Leonel tirou uma tabuleta de prata cintilante, com um sorriso malicioso surgindo em seu rosto. Qual deles vai ganhar? A tábua prateada? Ou você? Capítulo 985. Despertar novamente?
O resultado foi além das expectativas de Leonel. Embora esperasse que a tábua de prata vencesse, ele não esperava que o resultado fosse tão exagerado. Muito menos a força dos inválidos. Parecia como se toda a força do mundo tivesse subitamente surgido em sua direção. Na verdade, ele sentia que da mesma forma que esta criatura misteriosa de alguma forma ganhou a habilidade de quebrar as regras do universo, esta tabuinha também poderia arrebatar a força dos inválidos que outros mataram. Eu vejo. Com um pouco de reflexão consciente, o tablet pareceu reagir aos desejos de Leonel, apenas arrebatando a força fornecida pelas lulas que ele havia derrotado. Com sua velocidade, ele não sentia que precisava roubar dos outros. Os resultados falaram por si. A cada passo que Leonel dava no ar, outra lula colossal caía sem sequer ter a chance de revidar, nem por um único momento. De baixo, seus companheiros balançaram a cabeça. Que show! Olha só, minhas belezas altas estão olhando para Cap com olhos brilhantes. Isso deve ser classificado como discriminação. Milan parecia ter perdido a alma. Ele continuou a usar seus escudos de energia para arrancar grandes quantidades de peixes da água para Drake atirar de uma só vez. Enquanto formavam uma ala, Joel e Gil formavam outra. Gil enviou arcos de relâmpagos, chocando grandes grupos de peixes até que eles congelaram. Seguindo, Joel envia golpes de sua alabarda, espetando-os até a morte com seu ki letal de lâmina. Sem grandes quantidades de terra ao seu redor, Rai provavelmente experimentou a maior queda em sua força ao pisar nessas águas abertas. Mas ele veio preparado. Grandes quantidades de lascas de metal pendiam ao seu redor quase como areia metálica. Com o pensamento, essa areia negra se solidificaria em brocas, endurecendo até o ponto de brilharem como diamante. A habilidade de Rai em flutuar na dureza da terra que ele controlava cresceu exponencialmente. Ele poderia ir e voltar da qualidade da terra que manejava, dependendo da situação, até o ponto em que agora podia controlar essas finas partículas de terra para agir de acordo com seu capricho. Mesmo que sua gordura balançasse com cada ação sua, cada uma ainda era proposital e poderosa. Um golpe de seu braço veio com várias toneladas de diamante cintilante, esmagando impunemente os peixes que estavam em seu caminho. As ações de Arnold foram como se não fossem ainda mais autoritárias. Enquanto Joyce deixava redemoinhos a cada soco, ele deixava trincheiras que dividiam o oceano em dois. As feras oceânicas estavam sendo submetidas a um moedor, mas eles também estavam se tornando cada vez mais poderosos. Logo, a concentração de bestas da quarta dimensão de grau S e SS aumentou de 1 em 1000 para 1 em 100. Eventualmente, tornou-se 1 em 50. Quando as coisas chegaram a este ponto, o grupo de 16 já não conseguia avançar com total abandono. Ser cercado apenas uma vez por criaturas tão poderosas seria equivalente a uma sentença de morte. Embora muitos deles estivessem confiantes em enfrentar até mesmo criaturas da quinta dimensão, a batalha que chegou a este ponto significava que o verdadeiro desafio estava chegando. Leonel nunca tirou completamente o juízo dos companheiros, mas ele também não foi apoiá-los. Embora ele estivesse eliminando essas lulas colossais de grau SS e SSS, uma após a outra, isso era tudo o que ele estava fazendo por elas. Se eles não atingissem o limite de seus limites, não seriam capazes de absorver a rosa ardente de ossos adequadamente. Leonel olhou novamente para o tablet, direcionando seus sentidos para ele. Até agora, ele havia eliminado mais de 200 lulas colossais em apenas alguns minutos. Como resultado disso, não faltaram olhos nele, mas ele agiu como se não tivesse notado nada. No cruzador da Unidade 7, o almirante Eli ficou especialmente sem palavras. Sua unidade ainda não teve chance de fazer nada. Tudo que ele conseguia gritar de vez em quando era, espere. Tinha que ser dito que estes cruzadores não funcionavam com tecnologia da terceira dimensão. Em vez disso, eles foram projetos criados após estudar os destroços da aeronave Shield Cross Stars e foram alimentados por Force Crystals. A inovação da Terra realmente não deveria ser subestimada. A confiança que todos tinham para lidar com as inevitáveis criaturas da quinta dimensão que viriam estava na base destes cruzadores. Para Leonel, porém, era um grande desperdício de tesouros. A Terra, não importa o quanto eles tivessem se preparado, carecia de Force Crafters adequados. Para preencher uma lacuna de habilidade, eles usaram a força bruta. Com a quantidade de recursos que eles investiram em um único cruzador, e muito menos em um cruzador que pudesse enfrentar existências de quinta dimensão, Leonel poderia fazer um que pudesse quase erradicar uma existência de sexta dimensão. Dito isto, Leonel sentiu que este assunto não era tão simples como parecia. Se seu avô tivesse realmente planejado tudo para este momento, e até mesmo conseguido de alguma forma tomar uma mulher de uma família da sexta dimensão como esposa, será que ele realmente não sabia como treinar uma unidade de Force Crafters? Leonel sentia que cada vez que compreendia a Terra e o seu avô, estaria simplesmente a descascar outra camada de mistério. Leonel balançou a cabeça antes que sua expressão se iluminasse. Aquelas mais de 200 lulas colossais que ele matou acumularam força suficiente para despertar alguém do tablet. Parece que só é suficiente para acordar alguém que não morreu. Se eu quiser acordar alguém que morreu na zona, vou precisar. O bom humor de Leonel desapareceu. Pelo que ele podia ver, ele precisaria de algo entre 500 a 1000 vezes a quantidade de força que acumulou agora para despertar um único companheiro morto. Mas essa pessoa seria apenas o mais normal dos soldados. Se ele quisesse despertar um talento como seu bom amigo Roland, precisaria de até 10.000 vezes a quantia que tinha agora. Quanto a um talento supremo como o Pure Speedster Norman, ele precisaria de quase 100.000 vezes. Leonel exalou um longo suspiro quando sua cabeça de repente virou em uma direção específica. Capítulo 986, Relâmpago Carmesim. Leonel de repente sentiu uma forte onda. Ele percebeu imediatamente que essa aura estava fazendo o possível para arrebatar a força que ele havia tirado. Mas a mudança repentina de repente fez uma linha clara e óbvia em direção aonde essa sucção vinha.
Sem hesitar, Leonel disparou para longe. Antes que alguém pudesse reagir ao que ele estava fazendo, ele já havia disparado no horizonte e desaparecido na tempestade. Capitão! Joel gritou para tentar fazer Leonel voltar, mas já era tarde demais. Uma carranca imediatamente marcou suas sobrancelhas. Droga! Carolus também parou no ar. Sob seus pés, o espaço fraturou-se e rachou-se, fazendo com que a lula colossal abaixo dele se quebrasse como se fosse feita de vidro. Sua letalidade não deveria ser questionada. Talvez se não fosse pelo fato de ele não poder usar ataques de longo alcance tão livremente quanto Leonel, ele não teria ficado tão atrás na competição. Mas mesmo ele não pôde deixar de franzir a testa sobre as ações de Leonel. Não havia aqui uma única alma que não pensasse que Leonel estava a ser demasiado imprudente. Havia uma razão pela qual a bacia foi formada daquela maneira e porque os cruzadores e as defesas foram posicionados como tal. Deixar este lugar era semelhante a uma sentença de morte. Sem a bacia para afunilar as criaturas, essas feras oceânicas não precisavam mais lidar com a aglomeração. No entanto, isso foi apenas a ponta do iceberg. O local mais perigoso era o ponto de estrangulamento onde a bacia começava. Foi lá que essas criaturas perceberam que o oceano não era mais tão vasto e infinito e começaram a ser afunilados. O resultado disso foi um grande acúmulo de poderosas feras oceânicas presas do lado de fora, esperando sua vez de atacar. Para essas criaturas, a aparência de Leonel seria como uma chama para uma mariposa. Havia uma razão pela qual as criaturas começaram pequenas e lentamente foram ficando cada vez maiores à medida que a batalha avançava. Isso porque era mais fácil para essas pequenas criaturas passarem, deixando os verdadeiros gigantes presos do lado de fora. Leonel estava brincando com sua vida. Para essas criaturas, mesmo saltar vários quilômetros no ar não era um problema nem um pouco. E muitos deles eram talentos que teriam várias habilidades que lhes permitiriam voar, não muito diferente do próprio Leonel e de Carolus. Ele estava realmente dançando na lâmina da morte. Ele deve ter percebido isso. Eu também senti, mas não fui capaz de perceber rápido o suficiente. Parece que os sentidos deles são mais poderosos que os meus. Carolus franziu a testa não porque Leonel o tivesse superado, mas sim porque nem mesmo ele estava confiante em mergulhar em um mar de criaturas como aquela. Pelo menos não até chegar à quinta dimensão e as restrições à sua habilidade serem afrouxadas. Ele apertou os punhos. Preciso entrar logo. Seu pai lhe dissera que a Terra provavelmente enfrentaria outra guerra muito em breve. Na verdade, seus inimigos podem muito bem já estar atacando. Ele não podia se dar ao luxo de ser lento. Leonel continuou a atirar para frente. Ele tinha, de fato, ouvido o chamado de Joel. Mas, francamente, todos ainda o subestimavam. Com seus sentidos, ele poderia cobrir centenas de quilômetros com sua visão interna. Muito menos ter que ser avisado, ele poderia ver o perigo à frente ao vivo e pessoalmente. Não havia nenhuma surpresa esperando por ele. Mas se ele pudesse matar esta criatura, ele resolveria efetivamente todos os problemas da Terra de uma só vez. Ele também sabia que provavelmente havia uma guerra surgindo no horizonte. Eles não podiam se dar ao luxo de dividir sua atenção como estavam atualmente. Por um lado, esta era uma boa forma de treinar guerreiros. Mas por outro lado, se isto se prolongasse por muito tempo, especialmente sem que os combatentes na costa fossem capazes de absorver a força libertada pelos inválidos, seria mais um prejuízo do que um positivo. Os escudos Refractive Gold de Leonel continuaram a girar enquanto ele voava. Grandes braços de polvo e peixes-espada voadores competiram para derrubá-lo dos céus e espetá-lo, mas ele se esquivou deles com habilidade hábil, disparando um único raio dourado para matar todos eles. No início, esses flashes dourados foram tudo o que disse àqueles que ele havia deixado para trás que ele ainda estava vivo. Mas muito em breve, ele havia se distanciado demais até mesmo para que aquelas luzes ofuscantes os alcançassem. A chuva e a escuridão eram demais para ver. À medida que Leonel abria caminho pelos céus, permitindo que a tábua de prata engolisse a força que ele ganhou, as criaturas pareciam ficar mais poderosas. A primeira criatura quase quinta dimensão apareceu e sua aura parecia elevar-se sobre as outras. O tubarão sentou-se ameaçadoramente nas águas, os 10 metros ao seu redor completamente vazios de outras criaturas. Tinha olhos vermelhos profundos e foi na verdade o primeiro Leonel não inválido que encontrou. Faíscas do que pareciam relâmpagos encharcados de sangue percorriam sua barbatana. De vez em quando, uma faísca iluminava as águas negras ao seu redor, resultando em uma névoa crepitante que rapidamente desaparecia no ar. Leonel tinha planejado apenas atirar sobre essa criatura, mas quando viu esse relâmpago estranho e corrosivo, seu interesse foi despertado. Ele se perguntou se Gil poderia evoluir seu relâmpago se usasse o cristal da besta deste tubarão. Embora Gil fosse um velocista por ser baseado no elemento, ele ganhou afinidade relâmpago junto com ele. No momento, Gil usou apenas a força relâmpago natural normal. Mas esse relâmpago vermelho sangue parecia estar pelo menos no top 100 entre as forças elementais do relâmpago, na estimativa de Leonel. Além disso, preciso reunir carne de alta qualidade para todos comerem. Não posso pular essas criaturas. Tomando uma decisão, Leonel levantou a mão. Mas ele ficou chocado ao descobrir que, no instante em que o fez, o olhar ameaçador do tubarão desapareceu quando ele virou o rabo e correu. Capítulo 987. Tamanho. Leonel ficou chocado por um momento antes de rir. Parecia que esta fera já havia percebido que não tinha chance. Infelizmente para isso também não teve chance de fugir. Leonel disparou para baixo, passando pelos vários braços com ventosas dos enormes polvos e lulas nos arredores. A prancha preta tocou a superfície da água, atirando atrás do tubarão. No entanto, aparentemente percebendo que estava sendo perseguido, o tubarão mergulhou no mar, mergulhando enquanto continuava a nadar para longe. O olhar de Leonel se estreitou, mas ele também mergulhou sem hesitação. Dito isto, ele não estava completamente despreparado.
Ele pressionou as palmas das mãos para frente, formando 4 folhas triangulares do núcleo estelar da quarta dimensão. Eles se pressionaram, formando um prisma sem base e permitindo que Leonel perfurasse o oceano. Ele avançou com tanta velocidade que uma bolsa de ar se formou logo atrás dele, deixando Leonel intocado. Ao mesmo tempo, os 9 escudos de ouro refrativo quebraram sob a pressão e velocidade da água. Infelizmente, a razão pela qual Leonel teve que girar o escudo de cristal dourado para começar, em vez de apenas usá-lo continuamente, foi porque ele precisava consertá-los após cada uso. Afinal, o ouro refrativo era um minério da quarta dimensão, enquanto a força elemental da luz de Leonel estava na quinta dimensão. O fato de poder sobreviver até mesmo a um único feixe foi uma prova da habilidade de Leonel em artesanato na escolha da estrutura cristalina perfeita. Mas agora que Leonel estava avançando assim, a fragilidade deles foi exposta. Além disso, Leonel sabia que os raios de luz que produzia com os escudos não seriam suficientes para matar este tubarão. Foi por isso que ele nem tentou. Não havia problema em lidar com material canônico da quarta dimensão, mas uma criatura tão próxima da quinta dimensão, especialmente uma que vivia assim, era uma história completamente diferente. Felizmente, Starcore era conhecido por sua robustez, permitindo que Leonel mantivesse a velocidade. Logo ele alcançou o tubarão no ponto em que ele já estava 100 metros abaixo do nível da superfície. Uma lança apareceu em sua mão e um rugido baixo saiu de seus lábios. No momento em que isso aconteceu, uma onda de força disparou do corpo de Leonel, fazendo com que uma esfera de ar aparecesse ao seu redor enquanto toda a água ao redor era expulsa. O tubarão de repente se viu como um peixe fora d'água, ofegante sem recurso. Caiu pela bolsa de ar, debatendo-se. Incapaz de revidar, só pôde observar Leonel separar a cabeça do resto do corpo. Que tubarão grande! O tubarão tinha pelo menos 50 metros de comprimento. Leonel não era propriamente um biólogo marinho, mas sabia o suficiente para saber que criaturas deste tamanho deveriam ser raras, mesmo no mar. E no entanto, parecia que agora eles estavam de repente em todos os lugares. Parecia que a melhor explicação era que isso era apenas o resultado do aumento das dimensões nas feras. Mas por que a pequena Blackstar não aumentou de tamanho? E por que será que os humanos também não pareciam crescer? Pelo menos não de forma tão exagerada. Leonel balançou a cabeça, rapidamente pegando o tubarão e permitindo-o entrar no cubo segmentado antes que as paredes de água se fechassem ao seu redor novamente. Ele rapidamente disparou para cima com seu prisma de Starcore liderando o caminho mais uma vez. O olhar de Leonel se estreitou quando ele estava prestes a chegar à superfície. Com o movimento de seus dedos, seu prisma Starcore se partiu, uma torrente de água ameaçando esmagá-lo no instante em que isso aconteceu. Mas ele estava preparado para isso há muito tempo. Com os punhos cerrados, Leonel deu um soco com a força universal voando para frente. Bang! 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 A coluna de água quebrou. Ao mesmo tempo, 4 pedaços de Starcore em forma de lâmina foram disparados, cortando dezenas de feras oceânicas em carne picada enquanto Leonel subia de volta aos céus. Uma chuva de sangue que logo se transformou em partículas de luz pairando ao seu redor. Leonel virou a palma da mão, fazendo com que um grande cristal de besta aparecesse. Seu interior tremeluziu com um relâmpago vermelho selvagem que fez Leonel estreitar os olhos. Talvez eu tenha subestimado essa força. Os 100 melhores podem ser apenas o mínimo. A força era fraca para ele porque ainda era da quarta dimensão e veio de uma fera que ele matou facilmente. Mas isso ocorreu principalmente porque o próprio Leonel estava na quinta dimensão. Isso teve pouco a ver com a força real do raio. Afinal, nem toda força poderia ser tão poderosa quanto sua força estrela escarlate, capaz de ferir até mesmo as dimensões acima dela. O fato de esse raio poder chamar sua atenção era uma prova de sua força. Leonel assentiu e guardou o cristal da besta. Mesmo que ele não tenha dado para Gil, ele ainda não tinha esquecido que, para começar, veio aqui principalmente para ganhar dinheiro. Dito isto, Leonel tinha a sensação de que o cristal bestial da criatura que controlava tudo isso seria muito mais valioso. Leonel abriu caminho ao longe, mas rapidamente parou novamente. O que ele viu desta vez o deixou sem palavras. Um castor do tamanho de uma montanha. Um crocodilo que superou uma baleia azul. Um cisne negro com o dobro da sua altura. Espadartes tão numerosos que formaram várias formações próprias. Peixes carnívoros vorazes liderados por uma piranha com escamas de arco-íris que parecia ser sua própria ilha. Esse tipo de formação foi suficiente para deixar qualquer um entorpecido, mas Leonel ficou sem palavras por causa de algo completamente diferente. Esta criatura é realmente tão covarde. Ainda estou a centenas de quilômetros de seus locais e ainda assim ele já enviou esse tipo de vanguarda atrás de mim. Leonel sabia agora que a criatura não poderia se mover para longe do local de onde a sentia, caso contrário a tempestade se dispersaria. Isso fazia sentido. Mas na verdade, nem esperou que Leonel se aproximasse remotamente para enviar essas aberrações da natureza atrás dele. A única maneira dessas criaturas terem chegado aqui agora era terem sido enviadas no instante em que a criatura sentiu Leonel se prender a ela. Por um lado, para esta criatura realmente sentir a visão interna de Leonel era uma questão. Mesmo quando Leonel estava na terceira dimensão, ninguém conseguia fazer isso. E ainda assim, esta criatura tinha, apesar de Leonel estar atualmente na quinta dimensão. Em segundo lugar, para a criatura reagir assim só havia 2 explicações. Ou odiava correr riscos ou era covarde ao extremo. Como Leonel poderia não ficar sem palavras? Para tornar as coisas mais chocantes, Leonel ainda não havia encontrado uma única fera da quinta dimensão em seu tempo aqui, mas de repente havia centenas delas diante dele agora, incluindo o cardume de intermináveis peixes-espada. Pelo menos eles são todos de nível 1. Leonel estava prestes a aprender muito rapidamente que um talento de nível 1 da Terra significava algo muito diferente de um talento de nível dos mundos em que ele andava recentemente. E, um talento de nível 1 de um mundo como este que também era uma fera. Bem, isso foi outro tipo de sentença de morte.
Pode-se dizer que todos estavam certos de que Leonel havia saído em busca da morte. Naquele momento, o castor do tamanho de uma montanha levantou de repente a cauda chata. Naquele instante, as pupilas de Leonel se contraíram em pequenos buracos. Capítulo 988. Criaturas montanhosas. Merda! Apenas a pressão do vento na cauda do castor quase fez Leonel voar para longe. Ele percebeu naquele momento que um especialista de nível 1 que compartilhava seu tamanho era completamente diferente de um especialista de nível 1 que era tão grande. Tanto poder escalado para um corpo tão grande era obsceno em vários níveis. E isso nem sequer considerou o quanto eles eram mais talentosos do que outras feras de sua espécie. Para começar, Bang! Foi como se alguém tivesse de repente jogado uma frigideira de 50 metros de diâmetro na superfície da água. As ondas imediatamente dispararam para o céu. Qualquer escuridão que já existisse foi instantaneamente mergulhada em um estado de escuridão ainda mais sombrio. Enquanto antes ainda havia um lampejo de cor devido aos relâmpagos que atravessavam os céus, neste momento era como se Leonel tivesse caído em um abismo. A água parecia inofensiva para a maioria das pessoas, mas isso apenas se devia ao estado habitual em que era atravessada. No entanto, não se podia esquecer que a água tinha o seu próprio peso e poderia facilmente tornar-se um dos materiais mais perigosos do mundo. As circunstâncias certas. Leonel viu essa onda como dificilmente diferente de como um ser humano normal veria o golpe da palma de um urso pardo. Sem hesitação, Leonel imediatamente ativou suas runas de bronze e vestiu sua armadura divina prateada. Refletindo sob os pretos, a prata ganhou um tom escuro que lhe deu uma vibração sinistra. No instante em que seu visor cobriu seu olhar, a prancha sob os pés de Leonel desapareceu quando ele realmente pisou no ar. Seu corpo piscou e desapareceu, aparecendo além da onda alta e acima do castor. Com um giro de sua lança, sua força universal e força de lança surgiram, a marca dourada de uma lança parecendo pairar diante da testa de seu capacete. No entanto, antes mesmo que Leonel pudesse tentar acabar com a vida do castor, ele sentiu várias auras perigosas se fixarem nele. Leonel mal conseguiu reagir quando dezenas de peixes-espada saíram da água escura. Eles perfuraram a chuva forte e a névoa da escuridão como lâminas cortantes. Eles eram tão rápidos que a visão interna de Leonel quase não conseguiu travá-los, fazendo com que suas pupilas se contraíssem. Eles estão coordenando. A lança de madeira preta de Leonel mudou imediatamente, seus pés varrendo o ar enquanto ele mudava de postura. Ele deu um passo pesado para trás, causando um estrondo no ar e instantaneamente enviou mais de 10 golpes penetrantes para frente. Dengue, 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 dengue. O estranho som de um cruzamento entre sua carne e lâmina ressoou. Leonel rapidamente desviou muitos desses peixes-espada, fazendo-os voar além de seu ombro. No entanto, estes ataques bem coordenados não pareciam ter qualquer intenção de parar tão cedo. Leonel mal havia terminado sua última perfuração quando uma vibração negra apareceu diante dele. Ele pegou uma pena preta esvoaçante com o canto do olho. Na maioria das circunstâncias, pareceria um sinal ameaçador, e era. O cisne negro parecia ter precisado apenas de um único bater de asas para aparecer diante de Leonel. Suas asas estavam revestidas por uma energia escura semelhante a uma foice que dividia o ar em seu caminho. Leonel quase não percebeu sua presença e quando finalmente percebeu, sua asa já estava diante de sua garganta. Foi nesse momento que o comportamento de Leonel mudou. Levou apenas algumas trocas para entender que estes não eram simples oponentes. Eles não apenas pareciam ter uma inteligência igual à dos humanos, mas também tinham um poder individual que o fazia sentir-se um tanto entorpecido. Qualquer erro singular pode realmente custar-lhe a vida. Nesse caso, era a hora de falar sério. Sob o visor, sua expressão de repente tornou-se mortalmente fria. Aparentemente sentindo algo, o cisne negro de repente se transformou em uma bola, desaparecendo nas sombras e se teletransportando a dezenas de metros de distância. Essa é a habilidade da pequena Blackstar. Também tem um mundo de sombras. Leonel fez uma anotação mental, mas já havia atravessado os céus. Uma próxima saraivada de peixe-espada já havia aparecido diante dele. Eles rasgaram os céus de forma ainda mais ameaçadora do que no passado, aparentemente tendo usado a cauda do castor como trampolim desta vez. Outra parede de vento ameaçou enviar Leonel voando para longe, mas ele se manteve firme, a ponta da lança vibrando por apenas um momento. Impacto meteórico. Cada vez que a lança de Leonel avançava, outro peixe-espada era transformado em carne picada. O poder penetrante de sua força de lança parecia ter aumentado para outro nível, quase fazendo parecer que estavam sendo destruídos de dentro para fora. Foi então que o enorme crocodilo anão-baleia azul parecia ter terminado de preparar alguma coisa, com o olhar fervendo ao se fixar em Leonel. Estava claro que o súbito assassinato de tantos dos seus camaradas o enfureceu. Abriu a boca grande, revelando uma fileira de dentes afiados e brilhantes. Ao contrário do que se poderia esperar da boca de um crocodilo, era assustadoramente limpa, quase como se não tivesse comido uma gota de carne durante a sua vida, algo que Leonel achava que deveria ser impossível. Porém, o que aconteceu a seguir deu a Leonel toda a explicação que precisava. Abaixo da superfície do oceano, o estômago do crocodilo havia aumentado 3 vezes o tamanho original. No instante em que abriu a boca, o pescoço seguiu o mesmo padrão. Suas escamas eram tão finas que a pele translúcida entre elas se tornava óbvia, ficando vermelha sob o esforço. E então, ele rugiu. Um jato de água, como que envergonhou a onda anterior e rompeu de repente. Foi tão violento que a barreira do som quebrou instantaneamente, círculos concêntricos de ar sendo rasgados e explodidos enquanto abria caminho em direção a Leonel. Num piscar de olhos, saiu da boca do crocodilo, mas no seguinte já havia engolido Leonel inteiro, rápido demais para ele reagir. Capítulo 989. De jeito nenhum. Leonel sentiu como se todos os ossos do seu corpo estivessem sendo quebrados. Até mesmo sua armadura divina quebrou em vários lugares, achando difícil aguentar.
Foi como se ele estivesse sendo esmagado por uma parede contínua que só parecia ficar mais poderosa quando ele foi atirado para o ar. O sangue jorrou da boca de Leonel, estragando o interior do capacete prateado. Ele sabia muito bem que se não fosse pelo domínio espacial de sua armadura divina ter sido ativado por ele no último momento, ele já teria sido esmagado em carne picada. Quando o resto da água desapareceu, Leonel já havia sido lançado tão alto na atmosfera que pôde ver a luz do dia novamente. Sua armadura estava cheia de rachaduras da cabeça aos pés e seu corpo parecia estar à beira do colapso. Foi somente graças a uma combinação de seu domínio espacial e seu corpo metálico que ele ainda foi capaz de manter sua consciência. Droga, Leonel tossiu. Se ao menos ele tivesse o luxo de respirar. Infelizmente era exatamente isso que ele não tinha. Aparentemente sentindo que Leonel ainda estava vivo, o cisne negro apareceu do nada, delicadas penas pretas mais uma vez sinalizando sua aparição. Suas asas perfuraram o pescoço de Leonel mais uma vez. De alguma forma suas penas pareciam um buraco negro abissal. Eles não tinham peso ou profundidade e pareciam intermináveis. Um único toque deles pode fazer com que alguém fique igualmente vazio. Antes que pudesse cortar Leonel, ele desapareceu mais uma vez. Seu corpo poderia estar desmoronando, mas sua Druin Force estava bem. Não havia nada neste mundo que o impedisse de lançar feitiços, nem ele tinha qualquer intenção de morrer neste lugar. O cisne negro pareceu perceber que algo estava errado, mas já era tarde demais. Selo valente? Formar 4 pilares exigiu mais da metade da resistência de Leonel, mas isso se ele estivesse no chão. Como ele teve que acumular sua própria força terrestre sem depender da terra, a dificuldade disparou repentinamente, levando consigo pelo menos 70% de sua resistência. Porém, desta vez, Leonel sentiu que só precisava de 3, pelo que ocupou pouco mais de 50%. Naquele momento, os céus tremeram, 3 pilares gravados com esculturas antigas apareceram ao redor do cisne negro em um instante. Ele imediatamente tentou piscar como havia feito antes, mas justamente quando rolou sobre si mesmo, desaparecendo nas sombras para piscar, houve um súbito formigamento na espinha, som de ossos quebrando e quebrando. Bang! O pescoço do cisne negro estava torcido em um ângulo estranho. Leonel nem precisou fazer nada antes que sua vitalidade começasse a desaparecer. Como esperado, o cisne negro não estava se teletransportando, mas sim se movendo pelo espaço a uma velocidade alarmante. Quando entrou no mundo das sombras, sua velocidade quase não tinha limites, pois não era mais corpóreo, então parecia que estava se teletransportando. No entanto, as barreiras do selo valente de Leonel eram quase como as barreiras para um mundo. Tentar passar por isso mesmo em um mundo sombrio seria impossível. Na verdade, mesmo que o cisne negro estivesse realmente se teletransportando, ele teria sofrido o mesmo rude despertar. Acontece que o cisne negro liderava com o pescoço, a parte mais frágil do corpo, por isso teve azar de buscar a própria morte sem entender a situação em que se encontrava. Mas isso poupou a Leonel a resistência que ele precisaria usar para realmente terminar esta batalha. Ele respirou fundo, entrando no triângulo de pilares e estendendo a palma da mão. Lírio cintilante, caule carnívoro, ponto. Naquele momento, delicadas pétalas de flores formadas pela força elemental da luz começaram a se formar ao redor de Leonel. No entanto, sua beleza durou apenas um momento antes de repente serem arrancados com vinhas. As vinhas eram muito bonitas, revestidas com delicados filamentos de algodão branco. Mas suas ações foram horríveis. Eles se agarraram ao corpo do cisne negro moribundo, rasgando sua carne e bombeando sua vitalidade. Leonel pôde sentir seu corpo se curando rapidamente. Em apenas algumas respirações, ele não apenas estava de volta às melhores condições, mas até mesmo sua armadura divina havia sido curada de todas as suas rachaduras. O corpo do cisne negro virou cinzas, deixando para trás um cristal besta girando com névoa negra. Leonel percebeu que era de qualidade excepcional. Definitivamente seria vendido por um bom número. Leonel respirou fundo. O verso dimensional era realmente muito imprevisível. Ele sabia que era um pouco imprudente correr para o oceano sozinho assim. Porém, se aquela criatura não fosse controlada, só causaria mais problemas no futuro. Leonel sentiu que era o único que poderia fazer isso. Claro, uma parte dele também entendeu que seu avô tinha um controle tão grande sobre a Terra que ele provavelmente já poderia ter parado com isso se quisesse. Foi mais uma vez um caso de conflito entre as ideologias de Leonel e do avô. O imperador Falks provavelmente acreditava que este era um bom método para temperar o seu povo, enquanto Leonel não sentia que vidas precisavam ser arriscadas desnecessariamente. E ainda assim, aqui estava ele, arriscando sua vida. Leonel balançou a cabeça. Guardando sua lança de madeira preta, ele virou a palma da mão para revelar outra. Ela irradiava a aura de uma lança quase prateada, mas era muito diferente da lança de prata que ele normalmente usava. Tinha uma lâmina em apenas uma das pontas e quase parecia um tridente. No entanto, a segunda e a terceira lâminas eram tão pequenas em comparação com a lâmina do meio que quase pareciam acessórios. O corpo da lança era revestido por lindas escamas de safira e sua lâmina era um cristal azul translúcido ao qual as águas abaixo pareciam já ter reagido. Vamos acabar com isso rapidamente. Leonel pensou, atirando para frente. Leonel não tinha como saber que não era o único a mirar nessa misteriosa criatura controladora de tempestades. Capítulo 990, Lógica. Do outro lado do verso dimensional, em uma vila familiar, poucos dias depois de passar pelo que poderia ser considerado uma mudança de vida, os cílios de Aina finalmente se abriram. A primeira coisa que sentiu foi ser atingida por uma onda de lembranças. Como se revivesse a própria vida aos poucos, ela se lembrava de tudo com impressionante clareza. Se tivesse que ser descrito, parecia que ela era um computador baixando arquivos um por um. Ela olhou fixamente para o teto, todo tipo de emoções estranhas surgindo uma após a outra, mas ela não sabia ou entendia como processá-las.
Era semelhante a como uma criança pode não compreender o complexo funcionamento interno da dinâmica do relacionamento. Uma criança pode compreender emoções superficiais, mas emoções complexas e multifacetadas estariam além de sua compreensão. Ao mesmo tempo, a empatia também seria algo difícil de compreender, pelo menos não quando se tratava de colocar o outro acima de si. Esses assuntos tornaram-se muito complicados, muito rapidamente. Uma criança pode ser capaz de compreender as emoções lendo as expressões faciais de alguém, mas não necessariamente entenderia que a demonstração externa de emoção de alguém pode ser diferente do que ela sente por dentro. E mesmo que uma criança mais velha pudesse entender isso, ela não entenderia emoções mais complexas, como o agridoce, nem compreenderia a moralidade e as crenças e como isso poderia se conectar com o que uma pessoa estava sentindo. Aina não perdeu as memórias, nem a capacidade de sentir emoções, mas o que perdeu foi a capacidade que construiu ao longo de mais de 2 décadas de vida, como interpretar e manobrar em torno dos seus próprios sentimentos e dos de outros. E quando tudo foi resumido, não era esse o cerne do que uma pessoa chamaria de personalidade. Coisas como manter 2 estados de espírito ao mesmo tempo, como controlar os impulsos e as emoções que os acompanham, ou que tipo de moralidade deveria governar suas emoções, tudo isso se perdeu em Aina. O resultado disso foi que Aina se tornou um tanto desligada de suas emoções, não porque ela não as tivesse, mas porque ela não entendia muito bem o que elas significavam. Mesmo seu senso de identidade não havia se desenvolvido totalmente, então, embora a lógica lhe dissesse que a pessoa em suas memórias era de fato ela mesma, ela ainda não conseguia se conectar com essa versão de Aina. Era como se ela estivesse tentando encaixar 2 peças de um quebra-cabeça que estavam desalinhadas. Não importa o quanto ela pressionasse, ela não conseguia encaixá-los. Aina piscou. Ela virou a cabeça em direção à voz, mas havia falta de reconhecimento em seus olhos. Ficou claro que ela se virou não porque ouviu seu nome, mas sim porque alguém falou quando ela pensou que o mundo estava cheio de silêncio. Foi uma sensação bastante única. Era quase como se ela fosse um bebê ouvindo sons pela primeira vez. Enquanto ela repassava suas memórias, ela não tinha entendido que tudo que ela lembrava tinha som ligado a isso. Então, por aqueles breves momentos, ela pensou que o mundo estava silencioso e ela concordou com isso. Apenas para descobrir que ela estava errada sobre isso. Yuri estava ao lado da cama de Aina com Savai ao seu lado. A essa altura, Savai já havia sido informada sobre o que estava acontecendo com Aina, então ela concordou em ficar ao lado de Aina até que finalmente conseguisse encaixar as 2 peças novamente. Vendo o olhar um tanto vazio que Aina estava dando a eles, Savai ficou abalado. Havia uma sugestão de reconhecimento nos olhos de Aina, mas não veio com a mesma emoção que deveria ter normalmente. Era quase como se os dois estivessem separados. Foi uma sensação verdadeiramente estranha. Aina lembrava-se claramente deles, mas era como se ela não tivesse lembrado. Aina tentou falar, mas parecia um tanto estranho. Ela fez uma pausa e ajustou a voz para falar novamente. Mas veio com uma explosão repentina de coerção mental que fez Yuri e Savai estremecerem. A onda de sol forte chicoteou a propriedade, fazendo com que muitos congelassem. E no entanto, Aina só falou uma única sílaba. As pupilas de Yuri se contraíram. O pai adotivo estava certo. Sem seus bloqueios mentais, seu talento foi totalmente liberado. Nunca pensei que a diferença seria tão exagerada. Aparentemente percebendo que algo estava errado, Aina fechou a boca novamente. Ela sentia como se um pedaço dela fosse embora sempre que ela falava e isso a fazia se sentir estranha, quase como se ela pudesse se projetar no mundo exterior. Uma camada adicional de complexidade que era difícil de gerir manifestou-se subitamente. Yuri não tinha ideia de como a capacidade de Aina de projetar sua vontade no mundo afetaria o renascimento de sua personalidade. No início, Aina foi um pouco cautelosa ao falar, achando o romance um tanto estranho. Em suas memórias, ela sabia que sempre teve essa habilidade, mas ela a controlou conscientemente depois de despertá-la. No entanto, ela não conseguia entender o porquê. Pelo que ela sabia, havia 2 motivos. A primeira foi que era errado coagir as pessoas, e a segunda foi que economizou resistência para a batalha. Não importa o quanto Aina tentasse, ela não conseguia encontrar uma razão que justificasse a primeira. Por que foi errado coagir as pessoas? No entanto, quando ela desceu pela toca do coelho da segunda razão, descobriu que fazia cada vez mais sentido. A batalha era uma questão de sobrevivência e todo ser humano queria sobreviver. Aparentemente ela gostava muito de batalhar, era emocionante. Ela também gostava de vencer. Ganhar foi divertido. Nesse caso, fazia sentido economizar energia para esses momentos. Eles chamam isso de lógica. Aina pensou em voz alta, sem perceber que deveria estar pensando em sua cabeça. Depois que Yuri falou, ela pensou que todas as suas memórias tinham som para eles, incluindo seus pensamentos pessoais. Então ela falou em voz alta, sem saber muito bem. Lógica. Ele gosta de lógica, certo? Yuri piscou. Ela poderia dizer quem ele era imediatamente. Capítulo 991. Lança do domínio da água. Aina não parecia precisar de muito para ser convencida de que a sobrevivência e a batalha eram importantes. Talvez ela sentisse que essas coisas eram extremamente fundamentais e não precisavam ser mais explicadas. Ou talvez ela simplesmente não estivesse consciente da hipocrisia de seus próprios pensamentos. Ela aceitava facilmente algo de que gostava, mas não conseguia aceitar facilmente algo que pudesse ser considerado um sacrifício pelo bem de outra pessoa. Ao mesmo tempo, ela também descobriu que gostou muito do conceito dessa lógica. Ela se levantou da cama com muita facilidade. Felizmente, ela não usou força excessiva, pois pode muito bem já ter atingido o teto. Ela piscou e olhou em volta. Se você usa lógica para tudo, as coisas ficam muito fáceis, certo?
Aina não parecia estar falando com ninguém em particular. Foi só então que Yuri e Savai perceberam que ela estava pensando em voz alta, deixando-os um tanto sem palavras. Eles se entreolharam, mas não falaram muito. Apenas falar em voz alta já havia mudado tanto a mentalidade de Aina que eles estavam quase com medo de dizer mais alguma coisa. Ao mesmo tempo, porém, não estariam todos falando perto dela? Não era exatamente como se eles pudessem protegê-la de tudo ou então isso iria anular todo o propósito. Então, em vez de ficar em silêncio, Yuri tentou iniciar uma conversa. Lógica? Por que você diz isso? Ah, porque minhas memórias dizem que eu o amo, mas não entendo por quê. Achei que se talvez pensasse como ele, poderia entender. Também gosto da maneira como ele pensa, parece fazer sentido. Aina piscou. Yuri não sabia se era uma ilusão ou não, mas os olhos dourados de Aina pareciam ficar mais brilhantes sempre que ela dizia isso. Eles praticamente irradiavam sua própria luz neste momento, tornando difícil para Yuri olhar diretamente para ela. Eu vejo. Yuri assentiu. Então o que você quer fazer? Ah, um certo. Trem. Os olhos de Aina brilharam. Ela descobriu em suas memórias que realmente gostava de fazer isso. E ela sentiu que era lógico também. Quanto mais treinamento ela fizesse, mais poderosa ela se tornaria e mais batalhas venceria. Além disso, quanto mais apta ela estivesse e mais forte ela se tornasse, mais ela viveria e maiores seriam suas chances de sobrevivência. Todas essas coisas faziam sentido lógico para ela. Além disso, ela sentiu algo em seu sangue chamando por ela. Ela realmente queria balançar uma lâmina. Quanto maior, melhor. Antes que Yuri e Savai pudessem reagir, Aina já havia passado por eles, sua velocidade aparentemente aumentando em vários níveis. Se não fosse pela mente poderosa de Yuri, Aina não pareceria diferente de um borrão para ela. Yuri podia sentir que o sangue de Aina fluía muito mais suavemente. Se no passado isso funcionava contra ela, agora trabalhava lado a lado com ela, a ponto de a soma deles ser exponencial em relação ao que era antes. Quando Yuri e Savai finalmente os alcançaram, encontraram Aina parada no pátio, mas havia um leve pânico em seus rostos. A atual Aina realmente parecia uma fada intocável. Ela tinha um sorriso brilhante e infantil no rosto enquanto balançava o machado. Mas este não foi o problema principal. O problema era que ela estava usando uma camisola de seda que Yuri havia colocado nela depois de ajudá-la a se limpar completamente nos últimos dias. Chegava aos joelhos, mas as tiras penduradas em seus ombros revelavam muito de sua sedutora clavícula e braços graciosos. Embora ela não tivesse exposto nada muito impróprio ainda, com cada vibração do vento o vestido chegava cada vez mais perto de fazê-lo, subindo pela elegante curva de suas coxas e quadris. Felizmente, Aina estava usando roupas íntimas adequadas ou a visão poderia ter sido ainda mais escandalosa do que era agora. Mas tudo, desde os cabelos longos e esvoaçantes até a estrutura delicada do rosto, fazia com que parecesse que o mundo girava ao seu redor. Todos os servos da propriedade pararam. A maioria deles eram mulheres, mas definitivamente havia alguns homens por perto. Esta foi a primeira vez que eles viram Aina sem a máscara e eles se sentiram abalados. A maneira como a seda envolvia sua barriga tonificada e quase dividia suas duas bochechas redondas e saltitantes era o suficiente para fazer quase qualquer um desmaiar, de desejo. Aina? Yuri correu com um cobertor, cobrindo Aina completamente e quase tendo sua cabeça cortada no processo. Aina piscou confusa, sem saber por que Yuri a estava impedindo. Seu primeiro instinto foi afastar Yuri dela, mas suas memórias lhe diziam que isso era uma coisa ruim de se fazer, embora ela não entendesse muito bem o porquê. No entanto, o que era óbvio era que ela estava visivelmente irritada. Ela olhou para Yuri, fazendo com que este tremesse incontrolavelmente. Ela podia sentir uma intenção assassina permeando o olhar de Aina que fez seu sangue gelar. Justamente quando Yuri não sabia o que fazer, uma figura entrou no pátio sob a escolta de uma empregada e do pai de Aina. Esta figura tinha um servo ao seu lado, carregando uma caixa que continha vários ingredientes preciosos para desejar a Aina uma rápida recuperação. No entanto, quando ele colocou os olhos em Aina, ele ficou congelado. Mesmo que ela estivesse em uma posição tão estranha, segurando um enorme machado em uma mão e com Yuri cobrindo seu corpo com uma grande cortina, ele ainda sentia como se todas as coisas tivessem parado. Richard nunca tinha visto uma mulher tão bonita em sua vida. Do outro lado do verso dimensional, nas profundezas de uma tempestade, um jovem balançou uma lança semelhante a um tridente. Violentos redemoinhos de água volátil surgindo ao seu redor. 3 pilares esculpidos com padrões antigos giravam em torno dele como uma defesa definitiva. Ele entrava e saía de grandes grupos de feras oceânicas como se ele também fosse um peixe na água, seu impulso apenas subindo e crescendo. Erguendo sua lança do domínio da água, sua lança de safira semelhante a um dragão atendeu ao seu chamado. O rugido de um dragão de inundação sacudiu os céus enquanto várias serpentes aquáticas surgiam do oceano enegrecido. Leonel estava no meio de todos eles, várias carcaças de feras colossais flutuando na superfície ao seu redor. Saia do meu caminho. Sua voz reverberou como um rosnado baixo e estrondoso. Por razões que ele não tinha certeza, de repente ele se sentiu furioso. Capítulo 992, Flexibilidade. Serpentes de água com chifres envolveram Leonel como se fossem dragões de inundação. Cada vez que ele avançava com a lança, alguém soprava no ar com não menos força do que o raio de água do crocodilo. Peixes carnívoros e bandos de peixes-espada foram despedaçados com impacto, irrompendo em névoa de sangue que foi instantaneamente engolida pelas águas escuras. Leonel pisou na superfície do oceano, redemoinhos cercando seus pés e tornando quase impossível que qualquer coisa o atacasse por baixo. Sua lança girou em suas mãos, o rugido dos dragões da inundação fundindo-se com o trovão estrondoso acima. Abaixo da superfície da água, cardumes de peixes carnívoros
carnívoros abriam caminho em direção aos pés de Leonel. No entanto, eles foram despedaçados no instante em que entraram no alcance dos redemoinhos. Mesmo na escuridão, o sangue ao redor de onde Leonel estava ficou tão concentrado que a escuridão do mar tornou-se um magenta profundo. Uma névoa violeta pairava ao redor de Leonel, fundindo-se em seu domínio e fazendo sua força e alcance aumentarem várias vezes. Naquele momento, o crocodilo anão-baleia azul preparou outro projétil, lançando-o através da superfície do oceano em direção a Leonel. Naquele momento foi como se as águas tivessem sido divididas em duas. A superfície se curvou e se afastou do grosso pilar de água sonica. Apenas a trincheira tinha até 100 metros de profundidade, fazendo com que alguém se sentisse especialmente pequeno sob a vastidão do oceano. Porém, Leonel nem olhou nessa direção. 3 pilares antigos que giravam em torno dele de repente entraram em ação por conta própria, separando 2 do grupo. Bang, bang, bang. Um lençol de força espacial parecia separar Leonel do mundo do crocodilo. Não importa o quanto a viga bateu e bateu contra os 2 pilares conectados, eles não fizeram nada além de tremer ligeiramente. Justamente quando parecia que as coisas estavam terminadas, o terceiro pilar agiu de repente, formando novamente a formação triangular. Mas desta vez, o feixe de repente passou pela barreira inicial e ficou preso. Sob o horror chocado do crocodilo, os pilares giraram e o espaço foi distorcido. Naquele instante, o raio de água que era reto como uma flecha se deformou, curvando-se de volta em direção ao crocodilo montanhoso. Um rugido perfurou os céus, mas o crocodilo não conseguiu reagir a tempo. Foi perfurado bem no olho, suas escamas irromperam em uma chuva de carapaça dura, carne e sangue. O crocodilo foi tirado do oceano e atirado para trás, até mesmo colidindo com o castor. Leonel desapareceu, aparecendo acima das 2 feras rolantes. Sua armadura prateada brilhava sob os tons escuros, os frequentes raios que ressoavam nos céus fazendo com que a iluminação e as sombras dançassem em seus picos e fendas, fazendo Leonel parecer bastante ameaçador, apesar de seu rosto estar escondido da vista. Aparentemente sentindo que algo ruim estava para acontecer, a piranha do tamanho de uma ilha parou de comandar seus peixes carnívoros atrás de Leonel e agiu sozinha, tentando rapidamente diminuir a distância. Mas a essa altura, Leonel já havia erguido a lança bem alto nos céus. Os incontáveis dragões de inundação que o cercavam começaram a girar, fundindo-se rapidamente em um dragão serpenteante singular, cujo rugido abriu um buraco nas densas nuvens negras acima, revelando um raio de sol singular que brilhou sobre Leonel. A lâmina de Leonel desceu, o dragão de água se fundiu em um só com seu impulso descendente. SHU. Bang, bang, bang. Leonel abriu uma ferida aberta no olho ferido do crocodilo, transformando seu cérebro em carne picada. Mas como se isso não bastasse, o dragão da água não parou nem por um momento, saindo do corpo do crocodilo e rasgando o castor do tamanho de uma montanha com o qual havia colidido. Leonel disparou de volta aos céus, um tornado de sangue carmesim seguindo seu rastro. Ele rugiu fora de si, sacudindo a piranha arco-íris até o centro. Porém, já era tarde quando a piranha percebeu que havia caído em uma armadilha. Sua cabeça se separou do corpo, deixando um rastro de órgãos de peixe enquanto continuava a nadar várias dezenas de metros antes de perceber o que havia acontecido. Só um momento antes de seu olhar diminuir é que percebeu que havia nadado entre 2 pilares de Leonel. Leonel respirou fundo, o coração ainda disparado. O poder e a flexibilidade de sua técnica, Valiant Seal, não poderiam ser subestimados. Foi definitivamente a principal razão pela qual ele venceu esta batalha, mesmo além de sua lança quase prateada no domínio da água. E a melhor parte é que depois de serem convocados, a resistência necessária para sustentá-los era muito menor. No entanto, Leonel não tinha intenção de se importar agora. Ele balançou a cabeça, sem entender muito bem porque suas emoções estavam tão agitadas. Ele estava com um bom controle de sua própria mente recentemente. Isso foi definitivamente estranho. Balançando a cabeça novamente e forçando o vermelho de seus olhos a desaparecer, Leonel não se preocupou em cancelar sua armadura divina. Ele tinha a sensação de que precisaria disso novamente em breve. Em vez disso, ele começou a permitir que os enormes cadáveres espalhados ao seu redor entrassem no cubo segmentado. Muito em breve, ele tinha 3 enormes cristais de besta diante dele, um do castor, outro do crocodilo e o último da piranha arco-íris. Este castor tem habilidades físicas muito poderosas. Será bom para Franco absorver isso. Eu pensei que esse crocodilo tinha uma habilidade baseada em água, mas parece que na verdade é uma habilidade de engolir, só tem uma maneira inteligente de usá-la. A piranha tem uma habilidade de controlar feras? Acho que esses 2 últimos podem ser vendidos então. Leonel distraiu-se com estes pensamentos. Mas logo ele foi distraído mais uma vez por algo menos superficial. Esses peixes-espada. Leonel já havia percebido há muito tempo que todos esses peixes-espada pareciam ter a mesma habilidade de lâmina. Ele havia planejado ver se havia algum poderoso entre eles que pudesse ajudar Joel a fortalecer os seus, mas o que ele realmente descobriu o deixou surpreso. Capítulo 993, Alcance. Todos os peixes-espada pareciam idênticos. Até mesmo seus cristais bestiais eram todos iguais. Isso fez Leonel se sentir um tanto sem palavras. Como isso foi possível? Logicamente as habilidades devem ser aleatórias. Ele já havia achado estranho que todos os peixes-espada parecessem usar a mesma habilidade, mas ele aceitou isso no meio da batalha por 2 motivos. A primeira era óbvia, ele simplesmente não tinha coragem de se importar com essas coisas enquanto sua vida estava em risco. Mas a segunda razão foi mais satisfatória, ou pelo menos ele pensava assim. Já que os humanos poderiam ter fatores de linhagem, por que os animais não poderiam? Leonel não tinha certeza disso antes, mas pensou que o aparecimento destes peixes-espada provava que isso era possível. Afinal, ele não conseguia pensar em nenhuma outra razão pela qual todas essas criaturas teriam a mesma habilidade se não fosse por isso.
A verdade é que nascer na água ou perto dela não tinha nada a ver com o tipo de habilidade que uma fera oceânica nascia, da mesma forma que nascer perto da costa não tinha nada a ver com o que a habilidade de Leonel se tornou. Até o crocodilo que Leonel pensava ter habilidade com a água revelou ter algo completamente diferente. O cisne negro tinha uma habilidade relacionada à escuridão. O castor tinha uma habilidade de impulso físico. E assim por diante. Nada disso estava relacionado à água, apesar do fato de muitos deles serem animais de água doce ou salgada. O mesmo deveria ser verdade para o peixe-espada e ainda assim todos os seus cristais bestiais eram idênticos. Não apenas eram idênticos, mas também tinham o mesmo tamanho, a mesma redondeza e até estavam localizados na mesma parte do corpo. Com o que Leonel sabia sobre o verso dimensional, isso era ridículo. Havia uma razão pela qual sua façanha de matar aquelas lulas colossais foi tão impressionante. A localização do cristal de uma fera variava e essa variação só crescia à medida que essas feras cresciam em tamanho. Embora seus cristais de besta muitas vezes crescessem em tamanho junto com eles, não era em escala, muitas vezes resultando na necessidade de encontrar uma agulha e um palheiro. Esses peixes eram bem pequenos comparados aos seus equivalentes, mas cada peixe-espada ainda tinha entre 1 e 2 metros de comprimento. Depois que Leonel percebeu a estranheza, prestou mais atenção apenas para descobrir que as estranhas semelhanças pareciam continuar. Todos os peixes-espada tinham exatamente 1,75 metros de comprimento. Todos eles tinham cristais bestiais que se desviavam 0,23 centímetros para a esquerda de seus crânios. Todos eles tinham o mesmo número de escamas, o mesmo comprimento de lâmina de espada, exatamente o mesmo tom de cor. Eles foram clonados? Que diabos? Leonel achou tudo incrédulo, e por boas razões. Se alguém tivesse a capacidade de clonar tantas bestas da quinta dimensão, que tipo de poder elas poderiam exercer? Pode ter parecido fácil para Leonel lidar com o peixe-espada que tinha, mas era preciso lembrar que ele era Leonel. Não era qualquer um que poderia fazer o que ele fez. Francamente, Leonel teve sorte. Quanto maior a fera, mais poderosas elas pareciam ser. Embora Leonel não soubesse o que isso significava para Little Black Star, foi isso que ele experimentou pelo menos neste campo de batalha. Se em vez de clonar esses pequenos peixes-espada fosse algo muito mais perigoso do que isso. Não, isso nem era necessário. Apenas esses cardumes de peixes-espada provavelmente poderiam abrir caminho pela costa. Leonel percebeu então que aquela criatura tinha mais poder em suas mãos do que parecia. Só não se deu ao trabalho de usá-lo contra os inválidos e preferiu forçar os humanos a lidar com ela. Leonel estava realmente sem saber como deveria reagir a isso. Esses cristais de besta. No final, Leonel coletou 238 deles. Todos eles ainda idênticos. No entanto, ele já havia aceitado isso. O que o deixou mais intrigado foi a força girando sobre eles. Esta Blade Force é tão pura, tão controlada, mas ainda parece fundamentalmente diferente da Spear Force e também parece fundamentalmente diferente da Sword Force. O coração de Leonel estremeceu e ele sentiu como se de repente tivesse sido iluminado por alguma coisa. Ele olhou para os cristais da besta tão intensamente que parecia que poderia fazer um buraco neles, a lança dourada em sua testa ficando cada vez mais brilhante. Leonel sempre se perguntou o que havia de tão especial no Spear Force. Pelo que ele sabia, isso apenas afiou sua lâmina. Mas, por que havia então uma distinção entre ela e outras forças com armas brancas? Por que não chamá-los todos de Blade Force? Leonel esticou 2 dedos e perfurou o ar vazio, fazendo ressoar um som abafado de Shin. Ele fez isso de novo. Desta vez, o som foi ainda mais nítido. Era como se as lâminas estivessem se cruzando. Ele repetiu a ação pela 3ª vez. Desta vez, a força pareceu desaparecer no vazio. Mas, no momento seguinte, o oceano se dividiu em 2, formando uma trincheira ainda mais profunda que a causada pelo hálito do crocodilo. Quando Leonel estava observando o cristal da besta do peixe-espada, ele percebeu que todos pareciam agir de maneira semelhante e previsível. Blade Force queria hackear e cortar tudo. Foi bastante violento. E ainda assim, dentro do cristal da besta, tornou-se algo em que Leonel podia ver um padrão. No momento em que Leonel viu isso, ele reformulou a maneira como via sua força de lança. Em vez de se concentrar no que o confundia, ele se concentrou no que poderia colocar em um padrão designado. O que era previsível sobre o Spear Force? Leonel achou que a resposta era bem simples: alcance. Se houvesse uma característica definidora que separasse Spear Force de Blade e Sword Force, era essa palavra singular. Leonel mal havia percebido a ideia quando de repente sentiu que não havia nenhum lugar que sua força de lança não pudesse alcançar, desde que ele quisesse. E ainda assim, ele não precisaria confiar na força espacial. Leonel perfurou os dedos novamente. A mais de meio quilômetro de distância, a cabeça de uma lula colossal que se aproximava implodiu de dentro para fora. Leonel não tinha ideia do reino em que havia entrado. Ele quase se esqueceu do perigo que pairava sobre suas cabeças quando a lança quase prateada em suas mãos começou a tremer loucamente como se rugisse sua felicidade. Capítulo 994. Recursos. Leonel sentiu-se atordoado, sua força de lança passando por uma mudança qualitativa que até fez seu embrião de lança evoluir. A marca da lança em sua testa tornou-se mais proeminente e o domínio da lança ao seu redor parecia aumentar em poder em certa medida. Leonel olhou para a lança em sua mão. Vibrava descontroladamente, dançando em suas mãos como se estivesse elogiando alguma coisa. Leonel continuou olhando por um longo tempo, consolidando algo em seu coração. Ele sabia que essa excitação não vinha da lança, mas sim da consciência que estava enterrada nela. Essa consciência não veio da lança em si, mas sim do seu antigo dono, cuja vontade lhe foi imposta. Por que é que Leonel achou tão ridículo ouvir a sua arma? Foi exatamente por causa disso. Para começar, não era uma arma que falava. Se ele pegasse uma lança normal, não importa o quanto ele melhorasse sua força de lança, ela não reagiria nem um pouco.
Foi por isso que, apesar de ter sentido a sensibilidade de suas lanças antes, Leonel ficou completamente indiferente a tudo isso. Leonel estava numa posição em que teve a sorte de aprender com os seus antecessores, mas também não queria ser controlado pelos seus pensamentos. Sua atual força de lança aumentou repentinamente em poder em mais de 10 vezes, mas se tivesse sido explicado a ele por outra pessoa, o salto não seria tão exagerado. Para Leonel, se houvesse um caminho planejado sobre como uma lança deveria progredir e aumentar em força, deveria haver alguém que tivesse feito isso primeiro. Então, essa pessoa tinha que ter a capacidade de explicar e descrever exatamente qual evolução ela sofreu para chegar a esse estágio, para que seu conhecimento pudesse ser transmitido a outros. A esta altura, os sentimentos de Leonel sobre o assunto devem estar claros. Se outra pessoa poderia fazer isso, por que ele não poderia? Ouvindo uma lança? Que tipo de bobagem ridícula foi essa? Ele só precisava de si mesmo. Na verdade, se não fosse pelos pensamentos dessas lanças o distraindo, ele sentiu que poderia ter descoberto isso há muito tempo. Se não fosse por ele ter deixado de lado essas lanças poderosas para usar sua lança de madeira preta por um tempo, sua mente não estaria tão clara sobre qual seria o próximo passo. Mesmo que ele conseguisse ver a estranheza dos cristais da besta do peixe-espada, sua mente estaria muito nebulosa para dar o próximo passo com tanta confiança. Por que essas lanças reivindicaram picos para si dentro do anel de domínio da lança? Porque uma lança quase bronze e quase prata poderia ter um pico de lança próprio enquanto havia um cemitério interminável de lanças ao seu redor. Quando você pensava dessa maneira, era muito estranho. Se Leonel quisesse, ele agora tinha a combinação certa de força mental e domínio da força de lança para pegar qualquer número de lanças de grau prata. No entanto, nenhum deles teria um spear pique próprio. A razão era simples. Quase bronze e quase prata representavam o pico de seus níveis. Eles eram os reis entre os especialistas ao seu alcance e, como resultado, reinaram supremos. Isso era o que os separava das lanças que só podiam pairar na base de seus picos e era por isso que os domínios representavam a realeza. Por que o poder do rei de Leonel conseguiu fortalecer tanto seus domínios? Por que foi que o domínio de Leonel o levou à realeza sobre a força universal? Por que será que esta lança tremia agora na mão de Leonel? Tudo levou de volta à mesma ideia. Eles estavam todos interligados e interdependentes. A palma da mão de Leonel virou, fazendo com que a lança do domínio da água desaparecesse no lugar de sua lança de madeira preta. Ele varreu para o lado, sua força de lança dividindo as águas e causando ondas que se estendiam por vários quilômetros. Leonel avançou, seus 3 pilares, Valiancial, seguindo logo atrás dele. Ele realmente queria ver se havia algo que pudesse atrapalhar seu caminho agora. Para ele, onde quer que ele pisasse, era seu domínio. Yuri foi forçado a resistir à tempestade da intenção assassina de Aina. Ela esperava que isso não custasse sua vida, mas agora que Richard estava aqui, ela definitivamente não podia se dar ao luxo de se mudar agora. Savai avançou e bloqueou a visão de Richard do rosto de Aina. Foi só nesse ponto que ele finalmente conseguiu sair do torpor e se recuperar, lembrando por que estava aqui. A verdade é que Richard nunca esteve interessado em ver o rosto de Aina nem nunca se esforçou para fazer com que Aina removesse a máscara. Para ele, o relacionamento deles era estritamente comercial. Mesmo os pensamentos que ele teve de pedir a Aina em casamento estavam todos relacionados com o quão útil ela era e pouco a ver com o quão atraído ele estava por ela. Além disso, havia apenas 2 motivos pelos quais uma mulher usaria máscara. Ou ela era bonita demais ou era feia demais. No entanto, Yuri e Savai usaram máscaras ao lado de Aina e Richard recebeu relatos sobre eles terem sido vistos sem elas antes. Isso fez Richard pensar que Aina era provavelmente a última das 2 possibilidades e que seus amigos estavam apenas usando máscaras com ela como forma de solidariedade. Ele percebeu agora, porém, que sua conclusão não poderia estar mais longe da verdade. Balançando a cabeça, ele gesticulou para seu servo, que habilmente passou sua caixa para Savai em vez de Aina. Embora Richard estivesse um pouco confuso sobre o que exatamente estava acontecendo aqui, ele sabia que provavelmente era melhor não perguntar, já que Miel quase não o deixou entrar. Este é apenas um sinal do meu agradecimento, senhorita Brasinger. Muitos dos recursos que você pediu podem ser encontrados aqui e muito mais. Aina piscou. Isso mesmo, os recursos também são importantes para mim. Muito importante. A testa de Richard franziu ligeiramente. Ele não tinha certeza de como responder a isso. Capítulo 995 Atirador, Miel franziu a testa. Se ele soubesse que Aina estava acordada agora, nunca teria permitido que Richard entrasse. Foi só porque pensava que sua filha ainda estava em coma que ele permitiu que Richard sofresse a insistência desta. Afinal de contas, como vassalo da família, ainda havia um pouco do devido respeito que ele devia aos potenciais herdeiros, especialmente porque parecia que Richard havia assumido a liderança segura neste aspecto. Só se poderia dizer que esse momento foi horrível. Miel realmente não se importava com quem achava e não achava sua filha atraente. Ele não era de se importar com essas coisas. A questão principal era que ele não queria qualquer influência indevida na recuperação de Aina. Richard era um jovem muito inteligente. Ele definitivamente já percebeu que havia algo estranho no comportamento atual de Aina. Embora ele provavelmente não fosse capaz de adivinhar exatamente o que havia acontecido, ele não precisava fazer isso para causar problemas. Miel respirou fundo e balançou a cabeça. Por enquanto, avançar e expulsar Richard só faria as coisas parecerem mais peculiares do que já eram. Ele só podia aguentar isso e torcer para que Aina não pensasse nada muito ridículo em voz alta. Embora ele tivesse uma expressão estranha por um momento, Richard rapidamente se recuperou mais uma vez, dando a Aina um leve sorriso. Você fez muito por mim e posso dizer com grande certeza que você é uma grande parte da razão pela qual quase consegui a posição oficial de herdeiro para mim. Já que você me ajudou tanto, como eu poderia não recompensá-lo adequadamente?
Fiz questão de lhe dar mais do que você pediu e se precisar de alguma coisa no futuro, não hesite em entrar em contato. O sorriso de Richard tornou-se mais natural no final de suas palavras quando ele acenou levemente para Yuri e Savai antes de se virar para Miel. Agradeço por me permitir entrar em sua casa, Sir Brasinger. Não vou continuar a me intrometer e vou me despedir agora. Se precisar de alguma coisa, fique à vontade para entrar em contato comigo também. Miel assentiu levemente, mas não falou muito. Ele sabia que a razão pela qual Richard insistiu em entrar em sua propriedade hoje era porque ele não tinha mais motivos para se esconder. Richard esteve longe do planeta Viola por muito tempo antes de retornar hoje. No entanto, a primeira coisa que ele fez foi vir aqui. Ele estava sinalizando claramente para todos que não apenas estava de volta, mas que tinha um poderoso vassalo sob sua bandeira. Como Aina quase morreu cumprindo sua missão, mesmo que Miel quisesse lavar as mãos de Richard, ele não poderia fazê-lo. Quando os detalhes do que aconteceu naquela noite ficassem claros, os Brasingers estariam irrevogavelmente ligados a Richard. Desculpe, pai adotivo. Aina acabou de acordar e não podemos impedi-la antes que ela viesse aqui. Yuri falou depois que Richard e seu servo desapareceram. Miel balançou a cabeça, dizendo a Yuri para não se importar. Ele deu alguns passos à frente e olhou nos olhos da filha, mas tudo o que encontrou foi uma sugestão de vazio que o fez suspirar. Bem, não era como se ele não estivesse acostumado com Aina olhando de volta para ele, mas isso era diferente. Não havia geada aqui, apenas beirava a indiferença. De muitas maneiras, isso doeu mais do que o anterior e por um bom motivo. Miel se perguntou se deveria tirar Aina do planeta Viola agora, mas no final decidiu não fazê-lo. Embora o clima aqui fosse volátil, com ela sendo forçada a tomar tantas decisões todos os dias, ela rapidamente reformaria sua personalidade. Se as coisas demorassem muito, ela poderia nunca mais despertar para o que era antes. O que é mais importante para você? Miel falou de repente, sua voz rouca dirigida a Aina. Esta era a pergunta que ele planejava fazer a Aina todos os dias. Foi o único empurrão que ele poderia lhe dar sem influenciá-la demais. Lógica, batalha, recursos. Aina listou 3 coisas, sua lista aumentou em uma. Miel assentiu e não comentou. A evolução dessa resposta decidiria se sua Aina algum dia voltaria para ele ou se ela estaria perdida para sempre. Aina não parecia entender as emoções complexas de seu pai quando empurrou Yuri para o lado e deixou seu machado cair no chão. Com uma excitação infantil e o cobertor quase caindo no chão, ela correu em direção a Savai, que segurava a grande caixa espacial. Ela estava muito animada para ver quais recursos conseguiria. Leonel sentiu-se cada vez mais próximo, não havia nada capaz de detê-lo. Não só sua velocidade foi cegante, mas sua lança aumentou sua letalidade em várias dobras. Uma estrada de luz estelar pintou o caminho de Leonel adiante. Seu ramo de velocidade evoluiu há muito tempo para esse nível, e embora fosse mais útil no vácuo do espaço, isso não significava que não pudesse ser usado na terra ou na água também. Apenas 20 quilômetros de distância. Leonel pensou com os olhos semicerrados. 10, 5. Esse tipo de alcance era ridículo. Ser capaz de controlar uma tempestade de tão longe. Que tipo de fera ele estava enfrentando? Claro, Leonel tinha a sensação de que iniciar e manter a tempestade eram 2 conceitos muito diferentes, semelhantes ao seu Celo Valente, mas Leonel não conseguiu controlar seu Celo Valente a mais de 1 quilômetro de distância antes que as coisas se tornassem muito problemáticas. E mesmo assim, ele precisaria confiar em sua armadura divina para aumentar sua afinidade espacial. De repente, Leonel parou bruscamente. Sua parada foi tão abrupta que uma onda oceânica subiu várias dezenas de metros. Naquele momento, uma flecha mortalmente silenciosa perfurou a onda e disparou através da água apenas meio pé antes de Leonel. Se ele ainda estivesse correndo naquele ângulo, sua testa teria sido perfurada de forma limpa. Vários segundos depois, um estrondo profundo veio das profundezas do oceano, fazendo com que as águas escuras subissem, me atacando. A palma da mão de Leonel virou, seu rifle de precisão apareceu em sua mão e ganhou vida. A quase 3 quilômetros de distância, nas profundezas da tempestade, um arqueiro com cabelos e olhos dourados e brilhantes abaixou ligeiramente o braço, sua expressão de confiança sendo prejudicada por uma pitada de confusão. Está feito? Ao redor do jovem arqueiro havia vários outros jovens com cabelos e olhos de cores variadas. Juntos, eles quase pareciam um arco-íris de cosplay. No entanto, eles não obtiveram a resposta que queriam imediatamente. A pupila do jovem arqueiro se contraiu diante de um raio e uma luz dourada apareceu de repente bem diante de suas sobrancelhas, fazendo seu coração congelar. Capítulo 996. 4 jovens. Justamente quando o jovem de cabelos dourados e olhos pensava que sua vida estava perdida, uma mão com escamas translúcidas apareceu de repente diante de seu rosto. Bang! A mão foi incapaz de parar o impulso total do feixe de ouro, resultando no rosto do jovem de cabelos dourados sendo atingido com as costas. O sangue voou quando o nariz do jovem de cabelos dourados cedeu, seu corpo foi jogado para trás a ponto de quase cair do disco voador em que o grupo estava. Ele imediatamente sofreu uma concussão e sentiu como se o mundo estivesse girando sem fim antes de cair de bunda, o aperto que ele tinha em seu arco afrouxando a ponto de quase perdê-lo completamente. Naquele momento, o jovem que salvou sua vida olhou para a palma da mão. Ele podia sentir uma dor no pulso que lhe dizia que quase o havia quebrado. Ficou claro que ele havia subestimado esse feixe de luz quase demais. Este jovem tinha cabelos e olhos azuis, e a julgar por seu olhar atordoado, ele estava claramente muito confiante em suas habilidades defensivas. Embora suas escamas translúcidas não tivessem sido quebradas, ele ainda sentia uma pontada de dor. Quem? Dessa vez quem falou foi um jovem de cabelos e olhos verdes, sendo o terceiro do grupo dos 4. Parecia que seu temperamento era o mais impetuoso do grupo, mas de certa forma fazia sentido. Estar tão longe da terra o deixava com coceira e felicidade.
Definitivamente era seguro dizer que ele era o mais desconfortável do grupo atual. Até agora estava muito claro que estes jovens eram membros das famílias ocultas da Terra e também que o seu objetivo pode muito bem ser idêntico ao de Leonel. Os cabelos e olhos dourados da família Laivis. Os cabelos e olhos verdes da família Cruduz. Os cabelos e olhos azuis do Adurna. E finalmente, o quarto e último membro do grupo foi o único que não pareceu reagir com choque ou fúria. Ele ficou em silêncio, um monóculo com numerosas lentes flutuantes girando em torno de seu olho esquerdo como se as luas estivessem em um planeta. Ele não era outro senão Simeon Brasinger, o primeiro membro principal do ramo das famílias ocultas que Leonel conheceu. E até agora ele ainda era o único. O olhar de Simeon se estreitou. É você. Ele ainda se lembrava de 4 anos atrás, quando foi forçado a se retirar do projeto Hunt Island. Foi uma humilhação que ele ainda carregava no peito até hoje. Fazia muito tempo que não via Leonel, mas a pura antipatia que sentia por ele era tão palpável como sempre foi. Naquela época, Simeon optou por sair com antecedência para tentar estabelecer uma base e algumas bases para seus planos futuros. No entanto, a cada passo, parecia que Leonel estava lá para detê-lo. Ele até tentou usar o Royal Blue Forte para lidar com ele, mas mesmo isso terminou em fracasso. O resultado foi Simeon sendo forçado a retornar às terras da família, onde ele nem sequer tinha sido autorizado a sair para a Guerra do Terreno. Somente depois que a Terra entrou na quinta dimensão, ele finalmente recebeu algum grau de liberdade em troca. No entanto, na ironia de todas as ironias, no momento em que tentava realizar alguma coisa, ali estava Leonel mais uma vez para se colocar no seu caminho. Como ele poderia não querer despedaçar Leonel membro por membro? Simeão? O jovem de cabelos azuis gritou, aparentemente percebendo que algo estava acontecendo. Adrien Elilar, Zanos. Não se atreva a se mover. Ele é meu. As palavras de Simeon foram desconcertantes. Ele? Quem era ele? E mais, se havia alguém que deveria conseguir o primeiro crack, não deveria ser Zanos. Basta olhar para ele. O jovem de cabelos azuis, Adrien, olhou para Zanos para dizer isso. Mas quando viu que este tinha deixado crescer um bigode de sangue no nariz sangrando e como ainda parecia atordoado, balançou a cabeça. Deixa para lá. Elilar, que havia explodido antes, olhou para Simeon de maneira estranha. Todos conheciam bem Simeon. Ele praticamente nunca demonstrava nenhuma emoção. Não era frieza, era apenas indiferença para com todas as coisas. Esta devia ser a primeira vez que o viam perder a calma. O rosto de Simeon estava bastante inexpressivo, mas uma força vermelha profunda começou a jorrar de seu corpo. Às vezes esqueço que ele é um Brasinger. A palma da mão de Simeon virou para revelar uma corrente barulhenta que devia ter pelo menos 10 metros de comprimento. Tinha um corpo preto e corria com veias vermelhas e farpas douradas. Parecia que não havia um único lugar em seu corpo que você pudesse tocar sem rasgar sua carne, e ainda assim, Simeon começou a envolvê-lo lentamente na palma da mão, descendo pelo pulso e subindo pelo braço, como se não pudesse sentir coisa. Naquele momento, Leonel, vestindo sua armadura divina prateada, apareceu de repente no ar a não mais de 20 metros deles. Quanto a como Simeon o reconheceu com o capacete, talvez só ele soubesse a resposta para isso. Ao ver Leonel, os olhares de Elilar e Adrien se estreitaram enquanto os anos ainda estava muito fora de si para registrar o que estava acontecendo. Os cabelos ruivos de Simeon balançavam suavemente, a chuva forte ao redor nem sequer tocava a bainha de suas roupas sob a bolha de seu disco voador. Com um aceno de mão livre, 2 bolas de luz pairaram diante dele antes de explodir. O que ficou para trás fez com que o olhar de Leonel se estreitasse sob a viseira. 2 enormes pássaros metálicos apareceram. Ou melhor, era assim que pareciam na superfície. Mas a sua verdadeira natureza definitivamente chamou a atenção de Leonel. Capítulo 997. A qualquer momento. Os 2 pássaros metálicos não eram inteiramente metálicos. Com uma varredura de sua visão interna, Leonel pôde ver que eles tinham carne e osso. A resposta, então, parecia simples. Então esses 2 pássaros não estavam apenas usando armadura? Mas esta também não era a realidade. O metal não estava sendo usado. Eram eles. Era tanto a pele quanto a carne poderia ser. Na verdade, parecia que havia algumas partes dos seus corpos que poderiam ser classificadas da mesma maneira. Se Leonel não gostasse tanto de Simeon, ao se deparar com seu primeiro avistamento de ciborgue, ele provavelmente teria achado isso muito legal também. No entanto, sem surpresa, Simeon não era uma pessoa de quem gostasse muito. Mesmo deixando de lado o que Simeon tentou fazer com ele, apenas o fato de Simeon tratar os humanos como sujeitos experimentais foi suficiente para Leonel o odiar. Leonel também não queria considerar que tipo de tortura horrível essas 2 aves haviam passado para chegar a esse estado. O olhar de Leonel passou por Simeon, pousando em Zanos. Não foi preciso muita dedução para Leonel perceber que provavelmente foi ele quem atirou a flecha. Se não fosse por seu nariz sangrando, o arco que ele mal segurava era uma revelação mortal. Porém, depois de olhar mais um pouco, Leonel percebeu que esta tempestade definitivamente não estava sendo causada por esses 4. Isso significava que havia mais de 90% de probabilidade de que eles estivessem procurando pela criatura no centro de tudo isso, assim como ele. Não foi por acaso que eles estavam na direção exata que Leonel estava tomando, considerando a vastidão do oceano. Os olhos de Leonel se estreitaram quando ele se lembrou da habilidade de Simeon. Se ele tivesse permissão para colocar as mãos em tal criatura e controlasse seus genes para ficar sob seu comando, que tipo de devastação isso traria? Lembrando-se de como Leonel conheceu Little Blackstar, seu aperto em sua lança girou ligeiramente. Naquela época, ele quase matou Little Blackstar apenas para garantir que nunca acabasse nas mãos de Simeon. Agora, parecia que a história estava se repetindo.
A diferença aqui, porém, era que, embora Little Blackstar fosse apenas brincalhão, essa fera estava custando a vida das pessoas. Leonel não tinha ideia do que essas famílias ocultas queriam, nem entendia qual era o seu propósito na Terra. Mas o que ele sabia era que quando a Terra foi empurrada para um canto de frente para o povo de Terrain, ele não tinha visto um único membro de sua laia. Tudo o que fizeram foi aparecer em Avalon e tentar roubar o rei Arthur e o seu povo. Depois que falharam, eles desapareceram e não apareceram novamente até agora, quando mais uma vez havia benefícios a serem obtidos, enquanto outros caíam e morriam em segundo plano. Esse tipo de gente eram o tipo que Leonel mais detestava. Vou lhe dar duas opções, Leonel disse friamente. Ou saia da minha vista, ou você cairá sob minha lâmina. A força vermelha vibrante ao redor de Simeon subitamente aumentou, suas pupilas se contraíram em pequenos buracos. Este definitivamente não era o Leonel que ele conhecia. O Leonel que ele conhecia não tinha essa vantagem, não tinha esse ar sedento de sangue. Na verdade, ele não tinha vontade de matar. Que Leonel era como um leão sem garras ou um tubarão sem dentes. Mas agora, Leonel ergueu a lança, apontando-a entre as sobrancelhas de Simeão. Foi uma provocação flagrante e indisfarçada. Naquele momento, a aura de Leonel era palpável. Pairava no ar como uma névoa violeta, elevando-se acima da de Simeon e sufocando-a. Leonel Morales e Simeon disse lentamente. No entanto, o que ele não esperava era que Adrien se destacasse de repente. O que você disse, Simeão? Simeon franziu a testa, voltando seu olhar para Adrien. A frieza em seus olhos estreitou o olhar de Adrien, mas este não recuou. Todos esses 4 jovens estavam no mesmo nível. Além disso, todos eles entraram na 5ª dimensão. Adrien não sentiu medo por Simeon, embora o poder deste fosse grande. Adrien desviou o olhar de Simeon e olhou para Leonel, de repente entendendo alguma coisa. Não posso deixar você matá-lo, Simeon. Adrien finalmente disse. O que? A voz de Simeon fervia como carvão em brasa, seus olhos vermelhos brilhando com uma ameaça adicional. Leonel Morales é o nome do homem que salvou minha irmã mais nova. Devo-lhe um favor. Então só vou me repetir mais uma vez. Não posso deixar você matá-lo, Simeon. A própria aura de Adrien começou a vazar, uma densa força azul flutuando sobre seu corpo. Embora ele e Simeon tivessem quase a mesma altura, Adrien era muito mais largo, fazendo parecer que ele estava completamente acima de Simeon. Simeon soltou uma risada fria. Você esqueceu por que viemos aqui? Tudo isso não tem sentido diante da vida da minha irmã mais nova. Adrien respondeu friamente. Então você vai ficar no meu caminho, não importa o que aconteça? Você realmente quer guerrear contra minha família Brasinger? Desde quando minha família Durna tem medo de todos vocês? Tenho certeza de que você sabe que somos os que melhor combatem seu fator de linhagem. Você quer tentar ver como isso vai funcionar para você? Vou te dar uma prévia. Adrien não estava errado. Se a família Brasinger era o auge absoluto do ataque, então a família Durna era o auge absoluto da defesa. Quase parecia que a natureza sabia que eles deveriam entrar em conflito, colorindo-os de azul e vermelho. Adrien virou-se para Leonel sem olhar para Simeon. A pequena Nana me contou muito sobre você, então considere isso meu agradecimento. Não permitirei que interfiram e você pode considerar isso como uma retribuição. Da próxima vez que nos encontrarmos no campo de batalha, provavelmente seremos inimigos. Adrien estava confiante em dizer isso mesmo que Zanos e Elilar escolhessem ficar do lado de Simeon neste assunto. Quando se tratava de protelar e ganhar tempo, ninguém era melhor. Leonel lançou um olhar profundo para Adrien antes de acenar com a cabeça e disparar para longe, seus 3 pilares seguindo de perto atrás dele. Vou fazer você se arrepender disso, Adrien. A voz de Simeon voltou mais uma vez à neutralidade, sua força desapareceu e até mesmo seu par gêmeo de pássaros metálicos desapareceu. Ele recuperou a compostura tão rapidamente que quase pareceu ridículo demais. Os olhos de Adrien se estreitaram. A qualquer momento. Capítulo 998, lindo. Simeon logo desapareceu, teletransportando-se de volta para o que deveria ter sido a propriedade da família Brasinger. Isso deixou os 3 jovens para trás, com Zanos lentamente recuperando o rumo. Quando Zanos de cabelos dourados finalmente percebeu onde estava, sua cabeça virou e ele piscou. Ficou claro que suas habilidades de cura também estavam muito além das de um indivíduo normal. Em vez de ainda sofrer uma concussão, ele parecia estar de volta ao 100% em apenas alguns minutos. Apenas o suficiente para ouvir um pouco da conversa entre Adrien e Elilar. Agora ele está chateado. Você sabe que Simeon é imprevisível, Adrien. Eu não quereria como inimigo. Adrien balançou a cabeça. Isso tem pouco a ver com quão desconfortável isso me deixa. É uma questão de princípio. Se não fosse Leonel sem falar na minha irmã mais nova, alguns dos meus primos e outros membros dos mais novos teriam acabado. PFT, Elilar riu fora de si. Sua família andou por aí roubando zonas e acabou quase morrendo, não é muito engraçado? Adrien olhou feio para Elilar, mas deixou passar apenas porque ninguém realmente acabou perdendo a vida. Era uma zona mitológica, então o risco era diferente. Se eu já não estivesse na 4ª dimensão naquela época, eu também poderia ter ido. Foi uma pena que tenha se transformado em uma zona única. As pupilas de Elilar se contraíram. Ele sobreviveu a uma zona única? Uma zona única era algo que Leonel já havia encontrado 2 vezes. Bem, uma vez isso quase se tornou o dobro se ele contasse a John Zone. Como tal, para Leonel não era grande coisa e nem tão raro como a maioria fazia parecer. Mas a realidade é que para a maioria das pessoas, uma zona única era uma sentença de morte. Puro e simples. Para colocar este assunto em perspectiva, basta pensar nas heranças do pilar Valiant da organização Valiant Heart Mountain.
Esse era o nível de tecnologia necessária para continuar reutilizando uma zona aberta. Se alguém quisesse entrar e interferir em uma zona, o limite necessário para atingir era ainda maior. O que isso significa? Isso significava o uso de um tesouro equivalente aos Valiant Pilar de grau ouro ou mesmo ao seu superior. Quando as coisas foram colocadas nesse tipo de perspectiva, o quão chocante foi para Leonel sobreviver ficou claro. Também tornou mais óbvio que tipo de inimigo ele havia feito ao entregar também suas descobertas da Zona Camelot. Não era de admirar que eles estivessem furiosos. Se não fosse pela dificuldade de viajar para dimensões inferiores como uma existência dimensional superior, talvez eles já tivessem enviado alguém contra o qual Leonel não poderia se igualar. Eu vejo. Então parece que a Terra realmente tem alguns jovens heróis. Zanos falou, limpando o sangue dos lábios. Ele não parecia enfurecido com o que havia acontecido. Na verdade, seus olhos brilharam a tal ponto que parecia que ele poderia perseguir Leonel neste exato momento. Se eles não soubessem melhor, pensariam que esse maníaco por batalha era um membro da família Brasinger, enquanto Simeon era membro da família Laivis de Zanos. Eles não têm apenas um deles. Adrien disse, olhando para longe. Bem, meus dedos estão coçando. Zanos disse com um sorriso. Elilar revirou os olhos. Você pode ser um pouco menos desavergonhado? Você quase morreu agora há pouco. Leonel rapidamente se aproximou de seu destino, a chuva ainda caindo e as nuvens negras espessas e estrondosas crescendo tão sólidas quanto a própria terra. Ele não hesitou em aceitar a oferta de Adrien. Afinal, não havia necessidade de travar uma batalha que ele não precisava. Além disso, o valor do que quer que estivesse à frente não era pouca coisa. Leonel sabia com certeza. Era provável que Adrien também soubesse porque Leonel também havia criado um respeito saudável pelo jovem. O impulso de Leonel para frente foi interrompido mais uma vez. Mas desta vez, não havia arqueiro nem flecha. Mais à frente, como se fosse um halo de luz celestial, havia um pequeno buraco nas densas nuvens negras. Comparado aos quilômetros de distância que essas nuvens de tempestade cobriram, esse buraco de 10 metros de largura era como a queda de um alfinete. Um raio de luz dourada desceu dele, tocando suavemente a superfície da água para criar uma cena que deixou Leonel completamente sem palavras. Ao redor, as marés furiosas de água negra subiam e desciam, atingindo até mesmo o pilar de luz ligeiramente inclinado. E, no entanto, as águas que foram agraciadas pelo toque desta luz não estavam apenas completamente e perfeitamente imóveis, mas tinham uma bela cor azul celeste que fazia pensar em oceanos tropicais límpidos que se podiam ver até ao fundo. Dentro desta água linda, parada e clara, havia um único peixe-koi com lindas escamas douradas e nadadeiras tão delicadas e flexíveis que pareciam tecidos de seda transparentes encharcados na água. O peixe-koi tinha apenas 60 centímetros de comprimento e era praticamente uma formiga em comparação com as criaturas colossais que Leonel havia encontrado hoje, e ainda assim o puxou para dentro e ao mesmo tempo lhe deu uma sensação de perigo que ele nunca havia experimentado antes. Lindo! Foi a criatura mais linda que Leonel já tinha visto. Muito menos matá-lo. Ele não conseguia nem reunir a coragem necessária apenas para prejudicá-lo. Era como uma flor delicada, a última de seu tipo, irradiando a beleza de seus ancestrais e carregando sobre os ombros o peso de uma espécie inteira. Por um longo tempo, Leonel apenas ficou olhando, com o coração tomado por algo inexplicável que ele não conseguia nem começar a expressar em palavras. Ele ficou tão extasiado que não percebeu a criatura grotesca, vil e mal cheirosa que levantou seu tentáculo em suas costas. Capítulo 999, Risco. As pupilas de Leonel se contraíram. Ele sentiu seu coração bater vigorosamente e suas veias de repente dobrarem de tamanho. Fora de seu controle, seu contador de sonhos foi ativado, colocando seu corpo em um estado de luta ou fuga. Sem hesitar, Leonel piscou. Bang! Os olhos de Leonel se arregalaram quando ele viu um de seus selos valentes se quebrar em pedaços sob o poder de um tentáculo roxo escuro. Só assim, ele ficou com apenas dois que rapidamente trouxe para o seu lado. Sua expressão distorceu quando ele colocou os olhos na monstruosidade diante dele. Se não fosse pelo seu Drew Encounter, considerando a força por trás daquele ataque, Leonel sentiu que definitivamente teria morrido. No entanto, o mais chocante foi que para o seu contador de sonhos ser ativado, algo deve ter deixado sua mente turva. Leonel tinha muitos Drew Encounters. Uma delas era ativar sua habilidade de cura instantânea quando ele estivesse na fronteira da vida e da morte. Um segundo foi o que foi ativado agora há pouco. Estava ligado a um fio de visão interna que sempre monitorava o ambiente ao seu redor e estava separado de sua mente consciente. O único trabalho dessa vertente da visão interna era calcular a força de um golpe que se aproximava. Se o golpe fosse além do que Leonel poderia suportar, o Drew Encounter seria ativado e levaria seu corpo a um estado ideal para escapar. Porém, em circunstâncias normais, Leonel esteve ciente deste processo do início ao fim. Mas desta vez ele não foi acordado até o momento em que seus vasos sanguíneos se dilataram e seu coração começou a bater descontroladamente. Graças a isso, ele foi acordado. Isso o fez perceber que ele havia entrado em um transe estranho agora há pouco, e tudo estava relacionado com aquele peixe-koi com escamas douradas. Dito isto, Leonel não teve tempo para se preocupar com aquele peixe-koi agora, já que essa monstruosidade de tentáculos diante dele estava caindo com um cheiro desagradável que ele só agora registrou. Sem hesitação, Leonel usou o Drew Incense, dividindo seu olfato a ponto de ficar consideravelmente entorpecido. Brandindo sua lança, ele avançou, seu pulso sacudindo várias vezes enquanto recuava. Num instante, dezenas de tentáculos do monstro foram cortados, voando em uma chuva de sangue roxo que escorria pelo mar abaixo e revelando entranhas que deixaram Leonel atordoado. As defesas são terríveis. O que Leonel ainda não percebeu é que não era que os tentáculos do monstro não tivessem defesa, mas sim que sua força de lança havia se tornado poderosa demais para ser defendida. Se não fosse pela melhoria de Leonel, seriam necessários pelo menos 3 golpes para cortar um único tentáculo, mas agora uma única varredura destruiu vários.
Os olhos de Leonel se estreitaram. Depois de tirar tantos tentáculos, o monstro recuou, mas não antes que Leonel pudesse vislumbrar o que estava por trás da cortina de todos aqueles tentáculos. Um útero? A conclusão de Leonel até fez seu próprio rosto ficar estranho. Isso ocorreu porque a conclusão não foi baseada em suas próprias deduções normais, mas sim no resultado de uma faísca dentro de sua Dreamscape. Isso queria dizer que o que ele acabará de ver marcava caixa suficiente sob a categorização do que seria um útero para causar uma reação em seu mundo dos sonhos. Ovos, calor, nutrição, placenta. Os olhos de Leonel se arregalaram, seu olhar de repente voltou para o peixe-koi com escamas douradas antes de voltar para o monstro. Ele sentiu como se estivesse prestes a entender alguma coisa quando o peixe-koi agiu de repente. Sua boca se abriu, formando uma pequena esfera de luz dourada. Parecia completamente inofensivo e era tão bonito quanto o peixe de onde veio. Mas naquele instante Leonel ficou abalado. Aquela pequena conta tinha uma concentração de força que superava qualquer coisa que tivesse surgido da tempestade anterior. Este pequeno B. Leonel não teve chance de terminar seus pensamentos. A agitação selvagem do mar de repente tornou-se como uma panela de água fervente. O canto da sereia do que parecia ser uma baleia moribunda soou de todas as direções. Foi tão alto que Leonel foi forçado a usar seu Dream Sense também nos ouvidos, entorpecendo seus sentidos mais uma vez. Naquele momento na costa, a vários quilômetros de distância, o ataque dos inválidos de repente deu meia volta e avançou em direção à localização de Leonel. Leonel compreendeu imediatamente que este era o último recurso do peixe-koi. Pelo que ele podia ver, o peixe-koi e o útero tentáculo eram duas existências separadas. O útero do tentáculo precisava do peixe-koi para obter a energia que poderia fornecer, enquanto o peixe-koi, sem habilidades de combate próprias, precisava do tentáculo para proteção. O ataque anterior de feras colossais que Leonel havia lutado já eram todos os guardas que os peixes-koi tinham fora do útero dos tentáculos. Tinha enviado todos eles na esperança de que Leonel nunca chegasse perto disso. Mas isso falhou miseravelmente. O útero tentáculo poderia ser considerado a última linha de defesa e era de fato muito mais forte do que qualquer uma das feras que Leonel havia lutado em seu caminho até aqui. No entanto, o que os dois nunca esperaram foi que a descoberta de Leonel tornasse o útero tentáculo ainda pior do que a sua vanguarda de feras. Sem escolha, o peixe-koi só poderia usar seu último recurso, convocando um ataque de inválidos para lidar com Leonel em seu lugar, na esperança de encontrar um caminho para escapar. Você não pode simplesmente aceitar sua perda com graça? Leonel repreendeu em sua mente. Foda-se. Vício? Os sentidos de Leonel alcançaram o cubo segmentado e puxaram Vice para fora. O jovem pescou confuso, sem saber o que estava acontecendo. Vice não era outro senão um dos dois savants que Leonel estava criando. Leonel sempre hesitou em usá-los por medo de que se tornassem mais poderosos do que ele poderia controlar, mas ainda assim liberava lentamente suas rédeas. Agora era a hora de ver se o risco valia a pena ou não. Capítulo 1000 Vício e Vela. Vice estava confuso sobre o que estava acontecendo, mas sentindo uma ameaça à sua vida, ele imediatamente reagiu com toda a força que pôde reunir, congelando tudo por vários quilômetros no espaço enquanto dava um passo atrás de Leonel, olhando ao redor com medo. O olhar de Leonel brilhou ao sentir isso. Por um lado, a habilidade de Vice não parecia mais ter qualquer impacto sobre ele. Isso não foi porque Vice não era um savant tão bom quanto parecia ser originalmente, mas sim porque sua habilidade mal atingiu o nível da quinta dimensão. Graças à armadura divina de Leonel sendo construída com o minério da evolução como seu núcleo, o que deveria ter sido sua armadura da quarta dimensão na verdade tinha força e as habilidades de uma armadura da quinta dimensão. Graças a isso, ele foi capaz de concentrar seu domínio espacial para se tornar o equivalente a uma pele da força, permitindo-lhe assim um forte controle sobre a força espacial ao seu redor. Tudo isso para dizer que Leonel foi provavelmente o único que não foi afetado pela habilidade de Vice. No entanto, mesmo isto foi apenas a ponta do iceberg. A habilidade do Vice não era tão simples quanto um bloqueio espacial. Seus limites funcionavam de forma semelhante ao selo valente de Leonel e eram como as fronteiras que separam dois mundos. Isso significava que não apenas todos os inválidos estavam surgindo em direção aos dois congelados, mas também significava que os inválidos que estavam correndo em direção a eles não podiam mais sentir as flutuações selvagens da força sendo liberadas pelo peixe-koi dourado. Leonel assobiou, sentindo que os savants eram realmente o código universal de trapaça. Se ele não estivesse restringindo o progresso de Vice, quão poderoso ele seria agora? Leonel não conseguia nem entender isso. Quanto tempo você consegue manter isso? Leonel perguntou a Vice. Vice, que estava escondido atrás de Leonel, olhou para ele com uma expressão vazia. Cada vez que Leonel olhava em seus olhos, tudo o que via era um vazio. Com Kanda, ela pelo menos tinha uma gama normal de emoções humanas, só que ela tendia ao extremo. No entanto, depois de um longo período de observação, Leonel sentiu que Kanda poderia ter crescido e se tornado uma garota perfeitamente normal se nunca tivesse sido trancafiada. Agora, porém, seu trauma era um peso em seu coração que era difícil para ela se livrar. Vice, no entanto, não tinha essas emoções. E qualquer emoção que ele demonstrasse era apenas um reflexo do que via ao seu redor, como se estivesse projetando o que pensava que os outros queriam ver, em vez de ser ele mesmo. Se alguém como Vice tivesse crescido em uma sociedade normal, provavelmente seria muito carismático e teria talento para manipular as pessoas ao seu redor. Foi uma pena para ele que a sua habilidade nesta faceta tenha sido prejudicada pela sua educação, permitindo assim que Leonel o visse facilmente. Mesmo agora, enquanto Vice estava agindo com medo e se escondendo, atrás de Leonel, ele só estava fazendo isso porque isso era exatamente o que Kandri faria se de repente fosse trazida assim. Quanto mais tempo os dois passavam juntos, mais a personalidade dela que Vice imprimia em si mesmo. Nesse momento, porém, Vice olhava para Leonel como se não conseguisse entender a pergunta. Foi então que Leonel riu e entendeu. Energia?
Isso era algo com que apenas os não sábios tinham que se preocupar. O olhar de Vice era o mesmo que lhe dizer que ele não tinha limite de tempo e poderia segurar isso indefinidamente. Ele não tinha noção de quanto tempo. Entendi. Então continue assim. Leonel pegou a prancha de surf e permitiu que Vice subisse nela para poder soltar o ombro do último. Então ele também trouxe Candy. Como esperado, vendo as nuvens escuras acima, a chuva congelada nos arredores e o monstro gigante com tentáculos ao lado, Candy imediatamente gritou e se escondeu atrás de Leonel também. A abordagem de Leonel para lidar com Candy foi muito diferente de como ele lidou com Vice. Ele deu-lhe conforto e algumas palavras carinhosas quase imediatamente. Ele percebeu que esse era seu próprio preconceito brilhando. Afinal, ele sentia que Candy era genuíno, enquanto Vice não. Mas por enquanto, ele deixou as coisas acontecerem dessa maneira. Ele queria ver como Vice evoluiu a partir daqui. Talvez eu não devesse fazer isso sozinho. Me pergunto se o verso dimensional tem terapeutas e psicólogos especializados em lidar com savantes. Mas se eles tiverem, em qual deles posso confiar? Havia uma razão oculta pela qual Leonel escolheu correr o risco de criar 2 savants sozinho, e essa razão era seu avô. Leonel simplesmente não acreditava que seu avô pudesse ser tão cruel a ponto de matar 99% da população da Terra para eliminar o maior número possível de inválidos antes do tempo, e ainda assim deixar para trás um perigo tão oculto como esse sábio sem causa ou razão. Definitivamente havia algo nessa escolha que Leonel ainda não tinha informações suficientes para entender. Leonel deu um tapinha na cabeça de Candy até que suas lágrimas se acalmassem e sua respiração se tornasse mais uniforme. Eu só queria deixar você sair para experimentar o mundo. Se você quiser voltar não tem problema. Apenas me avise. Candy fungou e olhou em volta, seus ombros estremecendo quando viu o útero tentáculo. Ela estendeu a mão e fez com que um enorme espelho sem bordas aparecesse no céu, bloqueando a visão do monstro. Só então ela relaxou. Quando ela olhou ao redor e viu o peixe koi, seus olhos brilharam. Tão lindo! Leonel sorriu. Vocês dois fiquem aqui, eu já volto. Ok. Os dois responderam imediatamente. A prancha de surf pairava apenas 30 centímetros sobre as águas escuras, permitindo que Candy se sentasse e deslizasse os pés sobre ela. Leonel apareceu do outro lado do espelho de Candy e observou o ventre tentáculo. Ele sabia que estava lutando para se afastar, mas não conseguia por mais que tentasse. As habilidades dos savantes eram realmente muito doentias. Uma criatura tão poderosa não conseguia nem levantar um dedo para detê-lo. Este útero tentáculo pode clonar criaturas? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.